Fala, galera! Boa noite. Estamos no ar com mais um Decentra Talks número 29. E eu de volta depois de 2 semanas fora, pois estava com minhas merecidas férias. Eu já não tirava férias desde... Eu nem lembro, deve ter uns 3 anos já que eu não tirava férias, então aproveitei aí para tirar 15 diazinhos, viajei com a minha esposa, voltando aí com outras perspectivas sobre o nosso mundo, uma grande maravilha. E hoje, como não temos Johnny novamente aqui, eu chamei o meu camarada e figura, que é figurinha carimbada aqui no Decentra Talks, o grande Pedro Weber, para estar junto comigo nessa. E aí, Pedrão? Boa noite, meu irmão. Tudo certo contigo? Fala, Ribe, como é que você tá? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. E vambora. O Lug já tá aqui. É isso. Baita bate-papo hoje. Vamos Fala, embora. galera. Antes de eu apresentar o nosso grande Lug, só fazer alguns recados, galera. Decentra Talks, obviamente, ao vivo rolando agora, mas está sendo gravado. Então, se por um acaso você estiver ouvindo a gravação, não tem problema nenhum. A única coisa é que você não consegue fazer perguntas, mas você também tem a oportunidade de escutar esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Se você está aqui ao vivo agora, você pode levantar a sua mão e mandar, ou melhor, e eu coloco você no palco para a gente trocar uma ideia também. O tema hoje é um tema livre, vai ser uma conversa muito bacana. Se por um acaso você está com vergonha, não tem problema nenhum. É só você entrar no side chat e ali você consegue fazer a sua pergunta, o seu comentário, enfim. Aqui é liberado. E o segundo recado é que depois de cada Talks a gente sempre dá um NFT de participação e muitas das coisas que a gente faz, e principalmente a partir de 2023 a gente vai ter algumas mudanças aqui na comunidade. Quem tem os tokens de participação acaba tendo benefícios, como participar de promoções, conteúdos exclusivos. Volta e meia a gente também coloca alguns ingressos para eventos, enfim, já tivemos várias coisas acontecendo por aqui. Então, não esqueçam de ir no canal Garanta Seu NFT, preencher o formulário com a chave pública da sua carteira cripto, lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon e também com o seu ID aqui do Discord, que sempre no sábado subsequente, ou seja, nesse caso vai ser no sábado, dia 3 de dezembro, eu farei o drop desse NFT. Mas vamos apresentar o nosso grande convidado, ele que é o Chief Commercial Officer, olha que cargo maravilhoso, chique, da Lumex Studios, que é uma das principais empresas de Web3 que temos hoje aqui no Brasil, mas mais do que isso, é o maior The Jam que temos, e aí eu falo com Eu certeza gostei. de todo o Brasil, o nosso querido Lug. E aí, Lug, o seu sobrenome, eu não sei se é Tillier, se é Tillier, mas é o Lug, o The Jam mais querido do Brasil. Tudo bem, meu camarada? Que isso. Com essa introdução eu fico honrado, inclusive, quando você falou dessa maneira linda, meu cargo, né? Eu e o Caio vibramos aqui no escritório. Estamos aqui no escritório da Lumix aqui ainda, né? Fazendo os trabalhinhos. E aí, pô, o Ribe tá falando bonito, ainda até falei pro Caio, pô, o Ribe tá parecendo um locutor falando aqui, né? Tudo certinho aí, né? Com a entonação. Pô, gostei de ver. E aí, pessoal, cara, prazer imensurável, tá? Tá aqui com vocês, inclusive, tô vendo alguns rostinhos aí conhecidos, né? O Lucrão, inclusive, tive uma reunião com ele hoje, né? 2 da tarde aí. Lucrão, bom demais te ver aí aqui no Decentro Educa também. E, pô, só agradecer, tá? Não só o tempo de todo mundo tá aqui com a gente hoje, né? Pô, terça-feira, 8 da noite, no meio do Bear Market, falando aí sobre Web3, é para poucos, né? E também, pô, parabenizar não só o Ribe, como o Pedro também, né? Pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo aí, educando, né? Justamente os brasileiros sobre a Web3, né? Manter esses projetos aí tudo também durante o bear market, né? Sempre com conteúdo muito consistente, de qualidade, 2 caras que eu admiro demais. E é um prazer tá nesse palco aqui com vocês hoje. Porra, prazer é todo nosso, meu irmão. Obrigado a você aí por
aceitar o nosso convite. E aquilo, Claro. né? Ó, e O degenerado só mercado. depois das 10, hein? Degenerado só depois das 10. Eu ainda tô no mood aqui, diretor comercial da Lua, me todo bonitinho, certinho, né? Só depois das 10 que a gente fica maluco aí. Ô, O Ribe, Pedro sabe bem. O ô, Pedro sabe bem. ô, Ribe, acho que você não sabe dessa, mas isso a gente pode contar mais pra frente. Teve uma call de degen chocante alguns meses atrás. Eu, Lug e Caio sweepando Opa. o floor do NS. Foi um negócio absurdo, assim. A gente pode contar isso mais pra frente. Mas se tem um cara que é degen aqui, é o Pô, Lug. Se você receber uma mensagem minha depois da 1 da manhã, não abra, que com certeza eu vou estar te puxando ou para um free mint ou para uma call duvidosa de NFT. eu tenho boas histórias também com o Lug, também me mandando umas mensagens aleatórias, fazendo algumas perguntas aleatórias. Mas Ah, é aquela foi legal. obviamente, como eu falei, é o maior DJ do Brasil, então estamos acostumados. E Lug, não fala que você é diretor comercial, irmão. Isso não é. Tem que ser Chief Commercial Officer, cara. Isso é muito mais Pô, importante. a galera já trava pra falar meu nome, né? Porque até no e-mail tá Luiz. Aí entra lá, né? Pô, Luiz, mas tu não era o Lug, né? E tinha uma época que eu tinha foto de NFT, o cara não sabia meu rosto também. Aí imagina o cargo complicado, porque o nome é o cargo, né? Aí eu dou uma simplificada em algum lugar. Tá certo, tá certo. Não, tá tudo bem, tudo bem. Vamos dar aquela aportuguesada aqui, é sempre bom também. Mas para a gente começar aqui, irmão, eu queria que você. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, que é para você Uhum. contar um pouquinho da sua história até você chegar na Web3. Né? O que que você fazia antes, como é que foi o seu primeiro contato, o que que te fez se interessar por aquilo, enfim, conta um pouco desse caminho até chegar no Lug hoje trabalhando na Lumex, cara. Claro, claro. Então, assim, o meu caminho, né, geral em cripto, ele começa em 2017, né, e assim, eu me sinto muito privilegiado do cara que me puxou para cripto, né, e é meu mentor até hoje. Um cara que se chama Alexandre Vassarhelli, né, ele é fundador, né, um dos 3 fundadores do primeiro fundo cripto de varejo do Brasil, que chama BLP, né, então assim, quando era Mato do Mato, os caras pegaram, né, fundaram o primeiro fundo cripto aqui, começando a trabalhar com Bitcoin. E, pô, ele é padrasto de um dos melhores amigos, né? E eu lembro que eu tava na casa desse amigo meu, né? A gente tava indo lá jogar FIFA. E aí chega, né, o Ale, que eu chamo ele muito carinhosamente de Xandô, que falou: Lug, quer ficar rico? Quer comprar um iate quando você crescer? Eu falei, pô, quero, né? Lá vem, né? Que o Xandô queria me maluco. Aí ele falou assim: compra Bitcoin. Né? Eu falei: que é isso? Que é Bitcoin? Ele, na blockchain. Blockchain é o futuro, né? E aí ele já plantou ali uma sementinha. E ele veio me puxando muito, né? Efetivamente para esse mercado, né? Então, minha primeira, inclusive, compra foi em 2017 com ele, né? Eu tinha acabado de voltar, bem aleatório, tá? Tem que ser aleatório sempre. Tinha acabado de voltar numa viagem da Tanzânia, né? E ele falou assim, cara, Lugo, vamos fazer um teste. Vamos enviar R$ 2.000, né, em Bitcoin para esse cara que você ficou na casa na Tanzânia, né, que é uma viagem social, e vamos enviar 2.000 via métodos tradicionais, né, que foi o Western Union, e depois vamos comparar, né? E assim, na época não existia direito corretora centralizada, né? Não existia, pô, acho que a gente usava literalmente um aplicativo que chamava Blockchain, né, que era a carteira da época. E aí foi até uma venda P2P, né? A gente achou um comprador na Tanzânia, na cidade que esse cara aí que me justamente, né, recebeu tava. Combinamos com ele de se encontrar com o William, que era o cara que me recebeu na Tanzânia numa praça, né? Tem até hoje a conversa no WhatsApp, né? Falei, pô, cara, o cara se chama Caos, né? Caos Bitcoin, tá o contato dele, Caos. Te enviei aqui X Bitcoins, você recebeu? Recebi. Deu dinheiro pro William? Dei, legal, né? E a gente fez então toda arquivamos tudo isso, né? Enviamos via Western Union, fizemos uma comparação, mas morreu por aí, né? E assim, então, em 2017 essa foi a minha introdução a essa tal descentralização, Bitcoin e tudo mais, mas ainda não foi uma época, né, que eu me red pillei, né? Não foi algo que brilharam meus olhos, né? Assim, apesar de toda essa experiência, todo esse onboard, e o Xandoco muito pacientemente, né, foi me dando vários gatilhos, até o momento, né, que fui lá para 2019. Eu falei, cara, deixa eu estudar um pouquinho mais isso, né? Deixa eu estudar aqui essa tal descentralização financeira, o que é o Bitcoin, como é que isso aqui se comporta, deixa eu entender um pouco mais desse mercado. E aí, né, foi esse meu momento de red pill, né? Então, mas assim, até então eu só dedicava tempo, estudo e talvez assim alguns posts, né, no LinkedIn a respeito disso. E vinha, né, seguindo uma vida de trabalho tradicional, né? Então, na época eu trabalhava com eventos, primeiramente, tivemos a pandemia. Logo depois eu comecei a trabalhar numa edtech, né, que chama Isaac, né, que era uma empresa aí que garante receitas, né, para escolas de ensino básico do Brasil. E foi no Isaac, né, e justamente com o Xandoco também, que ele pegou e falou, e dessa época eu já estava muito mais imerso, né, nesse mundo cripto, ele falou, cara, Lug,
e Luca, né, que é justamente o de quem ele é padrasto, né, NFT, né, a nova trend. Né, isso aí comecinho, assim, acho que fevereiro de 2021. E aí eu peguei assim, pô, agora eu vou ver o Xandão um pouco mais rápido, né, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E eu lembro que a primeira matéria, né, que eu tive contato sobre NFTs, acho que foi... Eu lembro que eu tava no Isaac, né, eu tava trabalhando assim, eu falei, pô, deixa eu tirar um tempinho aqui pra estudar, agora, né, eu acho que umas 8 da noite, estudar alguma coisa além do que eu fazia lá na empresa, né. E aí eu peguei, acho que um texto da Money Times, se eu não me engano, né, que era sobre um cara que ele tinha vendido, acho que por volta de $17.000, uma pista de carro no Decentraland. E eu lembro que o texto falava assim, né, e ele abdicou de ganhar X reais por mês, que era o que ele recebia. Eu falei, quê? Como assim um cara vendeu um ativo em game, né? E assim, o único que a gente tinha na época, né, era você vender a sua conta, né, diretamente. Como que ele recebia dinheiro em game, como que as pessoas pagavam ele em game, assim, aquilo não fez literalmente nenhum sentido na minha cabeça, né? E eu lembro que eu saí do escritório, né? Foi até engraçado sair assim, desnorteado, né? Não tava entendendo e querendo entender. E o cara falou assim, pô, Luke, já tá indo embora. Eu falei, pô, preciso entender NFT. Né? Só mandei essa sair do escritório, né? Seco. Aí saí, comecei, né, justamente para me aprofundar mais em NFT, ver alguns cases, né? Meu primeiro contato foi efetivamente com Dapper Labs, né? Então comprando aí NBA Top Shot na Season 2 que eles lançaram. Eu sempre brinco, né, que eu apostei nos animais errados, então pô, eu vi o Bored Ape sendo mintado, eu não mintei Bored Ape, e algumas semanas depois, né, eu mintei uma coleção que chamava Goat Lodge, né, que era do mesmo artista do Bored Ape, só que era mais bonito, a arte era mais bonita, né, e ele já tinha uma utilidade que era justamente com o dinheiro do Mint e do Royalty, né, eles justamente criarem um festival, né, físico em Nova York, e as cabrinhas seriam já ingresso, né, foi acho que o primeiro projeto com utilidade que eu vi, né, quando tudo aquilo estava nascendo, então também me sinto muito privilegiado, né, de poder acompanhar toda essa história, né, o surgimento desse boom a partir de 2021, dos NFTs, a gente sabe que eles são anteriores, né, mas esse grande boom que a gente teve. E assim, eu já estava no momento onde eu estava, né, red pillado por Bitcoin, então nessa época, né, pô, já investia bastante, já estudava, né, já estava me aprofundando cada vez mais em alguns assuntos, né, mais densos aí, né, efetivamente, quando a gente fala de cripto, né, mas assim, até então, cripto se limitava à descentralização financeira para mim, né, e foi a partir, efetivamente, dos NFTs e do metaverso que eu entendi que a gente estava tendo uma convergência de todas as outras indústrias e outros setores convergindo para a descentralização, ou pelo menos uma construção em cima da infra, né, de blockchain. Por isso que eu falo até hoje, né, que por mais que o Bitcoin ainda não tenha dado certo, ele já deu certo. Né? Olha aí o que o Satoshi foi capaz, né, de cunhar, esse movimento que ele foi capaz de criar. Né? Eu falo assim, pô, hoje em dia, uma das maiores empresas do mundo, que é o Facebook, está moldando seu modelo de negócios por conta de uma tecnologia que, né, não foi o Satoshi que criou, mas ele cunhou em 2008. Né? Então a gente tem a convergência de tudo em cima, né, da blockchain, inclusive, né, do marketing. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né, sou apaixonado aí por marketing, né? Então foi aí que eu comecei a ver a expressão do que eu gostava em cima da blockchain, e aí que eu falei, cara, eu vou parar, né, efetivamente, de só dedicar tempo de estudo e, assim, ser skin on the game com o meu dinheiro, e eu vou ser, né, muito mais com o meu tempo, vou dar o win com o meu tempo, né, eu quero trabalhar com isso, eu quero criar, eu quero construir nesse meio, né, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti, né, na pele o que é aquela expressão, né, virada de chave, né, falei, caraca, uma chave virou aqui, né, acho que é a primeira vez que eu sinto que eu tô muito na frente de alguma coisa, que eu vejo potencial em algo que é ainda muito pequeno, né, um potencial enorme, então falei, cara, vou entrar all-in, e até, né, dando uma recomendação para todos aqui, né, como foi a minha entrada, então eu estava trabalhando mais uma vez no mercado de educação, mercado de cripto geral não era, né, assim, né, meu nome era desconhecido no mapa, né, e nem faria sentido crescer naquela época com as pessoas que a gente atende Bitcoin hoje em dia. Então eu falei, cara, eu vou publicar todo dia no LinkedIn, né, eu vou criar um canal no YouTube, tinha um podcast na época, né, vou moldar esse podcast para falar de Web3, cripto, chamar uma galera que tá trabalhando, e aos poucos eu posiciono meu nome para em algum momento, né, eu entender para onde eu vou. Eu não sabia para que empresa que era, com que especificamente eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu queria estar em Web3, né. E aí, acho que assim, são aquelas questões, né, dos acasos da vida. Acabei conhecendo o Caio pelo LinkedIn, né, a partir de um dos posts que eu fiz. Trocamos uma ideia ali, assim, mas sabe, como se nunca fosse dar em nada. Dia seguinte, chamei o Caio, né, falei, pô, Caio, eu tô com um canal no YouTube aqui, quer vir gravar comigo? Ele falou, bora. Né, eu jurava, o Caio tá aqui na minha frente. Né, falei, eu achava que o Caio não ia aceitar. Né, acho que por esses rótulos, às vezes, que a gente tem, né, pô, o cara é CEO, será que ele vai querer falar comigo, né? Pô, o Caio foi gente boa pra caralho, aceitou.
E aí, né, a partir daí começou a minha amizade com o Caio, e aí, né, depois de alguns meses, a minha entrada na Lumix, né, ela aconteceu. Então, assim, de uma maneira breve, não tão breve, né, essa foi minha jornada, né, até chegar efetivamente na Web3, que a gente tanto conhece e fala hoje. Porra, animal, cara, animal. E conta então um pouco do teu papel hoje, né, na Lumix. Obviamente você já falou que é um diretor comercial, mas enfim, não exatamente o que você faz, que eu acho que acredito que as pessoas saibam o que um diretor comercial faz, mas falando mais em termos de desafios, né? Hoje, por exemplo, eu vi que a Lumix postou que está contratando uma galera, então uma empresa que tá em franco crescimento, então conta um pouco desse teu papel, dos desafios que você tem hoje como diretor comercial dessa empresa, mas também de como que a empresa está crescendo. Não precisa falar de visão de futuro agora, acho que a gente vai entrar isso naturalmente durante o papo, mas conta, dá um panorama do teu... Como é o dia hoje de Lug? Como é um dia hoje, 24 horas com Lug? Conta aí um pouco. Boa, legal, legal. Você pode até fazer uma série, foi bonito, 24 horas com o Lug. E aí, brincadeiras à parte. É. E aí, então assim, cara, trazendo justamente essa parte comercial, né? Então assim, pessoal, também só situando o que a Lumix ela faz hoje, né? O que exatamente é a Lumix, né? Além de alguns cases que saíram nossos, né? Como Reserva, BTG, Ambev, né? E o Meta foram os mais recentes. A gente é uma empresa, né? Que mais uma vez se posiciona como uma porta de entrada para justamente, né, marcas entrarem na Web3. E trazendo, né? Eu acho que uma analogia simples, né, que eu trago para todas as marcas hoje em dia, né, a Web3 ela é só mais uma maneira de você construir na internet, né, e só mais uma não tem o intuito de menosprezar a Web3, e sim de simplificar, né, para essas marcas o que é, né, efetivamente essa tal Web3 que a gente fala, porque muitas vezes parece, né, que é um universo paralelo, um outro mundo, como que eu entro na Web3, né, não entendo nada que falam, esses garotos aí falam de mintar, holder, que é isso, né, então, né, a gente não só simplifica com tecnologia, né, e consultoria especializada a entrada dessas marcas, como a gente também, né, vem facilitando o entendimento, né, e racionalizando para elas que, assim, cara, é mais uma maneira de você construir. Você vai continuar fazendo marketing, você vai continuar engajando com o seu consumidor, você vai continuar fazendo um programa de loyalty, você vai continuar, né, justamente proporcionando entretenimento, mas a infraestrutura que você faz isso hoje é outra, é o blockchain, então por isso que você precisa da Lumix para justamente se posicionar, entre aspas, nessa nova maneira de construir na internet. E dois, né, óbvio que tinha coisas que você não era capaz de fazer antes, e hoje em dia, né, você vai ser capaz, né? E acho que só trazendo uma conclusão para essa visão, né? Também vejo a Web3 muito como uma continuidade e um complemento, e não necessariamente uma Web2 killer, né? E óbvio que a gente pode ter uma discussão muito mais profunda, porque tem tecnologia e justamente a cultura aí no meio, mas é que eu falo, né? A televisão, o Instagram, eles tiraram muita energia, né, muita força que era depositada no rádio, mas não necessariamente mataram o rádio, né? O rádio ele continua sendo muitas vezes mais eficiente para algumas ações, para algum tipo de comunicação, para algum tipo de engajamento, né? Então assim, hoje em dia essa marca ela vai trabalhar não só na Web 2, como na Web 3. Em alguns momentos essas coisas vão se convergir, em alguns momentos elas vão trabalhar de uma maneira separadas, né? Mas a mesma internet, uma nova forma de construir. E o meu dia, então, hoje em dia, né? O meu dia a dia, né? Então, atualmente está muito nisso, né? Então, assim, em receber essas empresas que querem entrar na Web3, e geralmente são empresas que elas têm muita dúvida, não sabem direito o que elas querem fazer, muitas ainda naquela narrativa do PR, né? Então, assim, a Lumix, ela tem uma cultura de, cara, o que a gente vai levar para o mercado, né, que seja mais um agregador e não um detrator ao meio, né? Que não seja um projeto ruim, um projeto que vai manchar a Web3, um projeto que vai justamente, né, traumatizar a entrada dessa empresa, né? Então, por isso que a gente traz esse projeto de consultoria. Então, tem muito essa questão de educação da empresa, do time da empresa, antes de fazer ela entrar, né? Isso, assim, é um processo grande já, né? E aí tem uma outra questão que é também, quando a gente está lidando com uma empresa grande, né, que é super interessante, como que isso acontece na entrada de uma empresa na Web3, geralmente, né? Você geralmente tem ali um gerente, um head médio, que justamente, né, sabe um pouco de inovação, ou ele cuida da área de inovação e fala assim, cara, vai ver o que é esse tal de NFT, né? Vai ver o que a gente consegue fazer na Web3. E do mesmo jeito que ele tem essa nova demanda, que ele já não conhece tanto, e nem o time dele conhece, né, praticamente, né, nada sobre isso, ele tem todas as metas que ele tem que bater de, por exemplo, Black Friday, de Copa do Mundo, de Natal. Então, a chance dele dedicar energia, carinho e ser um advogado desse projeto Web3 dentro da empresa dele, né, já é grande, porque ele tem as metas que ele tem que bater ali, que estão justamente no papel que o chefe dele está olhando. A chance dele entender e depois repassar para o time dele já é outro desafio, né?
Então a gente fala muito, né, principalmente o Pedro e o Ribe, né, sobre educar o consumidor, mas assim, o papel de educação interno de uma empresa também é uma coisa gigantesca, né? E isso não só para assim a gente vender um projeto para ela, como também para a gente garantir, né, a posterioridade desse projeto, né? Porque o movimento que eu até estava falando com o Ribe, né, quando ele veio para o Rio, que a gente vê muito na Web3, são projetos que eles são lançados pelas empresas e depois, literalmente, todo mundo que lançou um projeto Web3 dentro de uma empresa grande sai e esse projeto fica abandonado. Eu acho que um dos maiores cases que a gente tem que aconteceram, isso aí foi da Adidas, né? Então a gente teve Ben Mayer White, né? Vários outros nomes lançando o projeto dentro da Adidas, ganharam puta de um renome, viram que eles estavam trabalhando com uma coisa muito avançada em uma empresa que ainda é muito burocrática e engessada, todo mundo meteu o pé, ninguém sabia da Adidas tocar esse projeto, o projeto ele ficou morto por muito tempo depois de arrecadar quase 100 milhões, né? E se você educa o cara, desde mais uma vez, né, da sua abordagem comercial, você ensina ele também a trabalhar com a Web3, ele vê justamente no potencial de tudo isso, ele ensinar o time dele, porque se nem a própria empresa compra a ideia da Web3, quanto mais o consumidor. Então você tem todo esse papel desde o comercial, a chance da operação do projeto ser boa, a posterioridade do projeto ser boa, né? E justamente assim, ele dar uma continuidade, se tornar um advogado de marca, né? Um advogado de tecnologia dentro da própria empresa e não largar, é muito grande, né? Então o comercial hoje em dia ele tem esse papel de prospecção de clientes, né, justamente de educação dos clientes, antes de necessariamente ficar enfiando um monte de tecnologia, né, goela abaixo. E tem também, né, toda uma parte relacional, né, com parceiros estratégicos aí que a gente tem, né, ao redor do mercado. Cara, animal. Antes até de passar a palavra para o Pedro, isso que Uhum. você falou é muito. Acontece, e você comentou, né? Esse era o papo que a gente estava tendo aquele dia. Foi no dia do Innovation Week, né? A gente depois foi Foi. tomar um copinho. E era justamente sobre isso, né? Quando você fala de empresas não nativas, você tem uma dificuldade muito grande de furar uma barreira que geralmente novos projetos eles chegam na mão de gerentes de médio porte, né? Não são pessoas de C-level, que são as Uhum. pessoas responsáveis por ter esse primeiro contato com um novo projeto e levar ou não isso adiante. E aí Uhum. acaba que esse gerente ele fica com aquela famosa escolha de Sofia, né? Porque mesmo que ele acredite naquilo, se é algo que de repente o sucesso disso, né, ele é algo que vai vir no longo prazo, e quando a gente fala de Web3, né, ainda mais agora, né, com um bear market, isso é muito claro. Dificilmente você vai conseguir fazer algo e rapidamente já ter um grande sucesso financeiro, de adoção e tudo mais com marcas não nativas. Esse Uhum. gerente ele acaba optando por outros projetos, né, de inovação incremental, porque são mais fáceis dele conseguir colocar isso para frente, porque se ele aposta em algo que não dá certo, que é muito novo, ele ou está prejudicando a promoção dele futura, né, ou ele está, de Perfeito. repente, até correndo o risco de perder o emprego e tudo mais. Então ele acaba preferindo o tal do play safe ali e apostando por um caminho mais tranquilo, que ele conhece, enfim, que tem menos divergências de pensamento interno. E isso, inclusive, é o tema de um livro seminal dentro da área de inovação, que é O Dilema da Inovação, um livro que eu recomendo para todo mundo. É muito bom, de um cara chamado Clayton Christensen. Ele morreu, infelizmente, né? Morreu, se eu não me engano, em 2020. Ele é um professor de Harvard e é uma grande referência dentro desse meio, mas é justamente o livro é sobre isso, né? O quanto que essa trava que existe em grandes empresas é o que acaba permitindo que novas empresas, como a Lumex, por exemplo, que são muito mais ágeis e tudo mais, consigam acabar começando pegando parte do market share dessas grandes empresas até o momento que ela já cresceu tanto e aí ela acaba colocando essa grande empresa para trás. Mas muito bacana, Lug. Pedrão, se você deixar, eu falo pra caramba, meu camarada. Então a palavra tá contigo aí. Que isso, tô ouvindo aqui, aprendendo bastante com vocês. Fazendo um gancho que o Lu trouxe. Curioso que esse canal no YouTube dele me fez muito bem, especialmente um vídeo falando sobre os Bored Apes. E aí eu lembro que ficou muito nítido para mim, muito marcante a comparação que o Lug fez entre os Bored Apes com a Disney e a possibilidade de você criar marcas através de marcas. E aí fazendo toda essa analogia ao que já existe e o que vai começar a ser cada vez mais
Então, puta, super bacana. Aprendo Verdade, bastante né? com A o gente Lug. conversou sobre esse vídeo na época. Pô, dá até uma nostalgia, cara. A loucura de trabalhar em cripto. Parece que isso aí foi há 2 anos, né? Foi tipo há 6 meses atrás que a gente tava falando desse vídeo do YouTube. Exato, e eu lembro na época assistir aquilo e ser um mind-blowing, assim, fritar Uhum. minha cabeça e eu ver as possibilidades. Então, puta, é demais. E você É, tocou num é. ponto, Lug, que eu acho que é super relevante aí, especialmente para 2023, onde eu vejo as marcas cada vez mais presentes na Web3 e querendo molhar a mão e sentir a temperatura da água, que é não só Uhum. fazer essa educação para os seus usuários e clientes, mas especialmente internamente. E aí eu queria Uhum. te perguntar qual que é a tua visão, pensando aí nessa evolução do que a gente viveu em 2022, das iniciativas das marcas, o que deu certo, o que deu errado e como que elas estão enxergando aí esse 2023 para, enfim, passar algumas barreiras que foram impostas, sejam elas os aprendizados de projetos que houveram nesse último ano, seja os estereótipos criados cada vez mais por esses últimos eventos, seja a quebra de exchange, seja projetos que prometeram o mundo e não entregaram nada. Como que você está vendo esse cenário para 2023, especialmente aqui no Brasil? Boa. Cara, isso é muito interessante, tá? Eu acho que até compartilhando um insight, né, que é mais um daqueles que eu me sinto super privilegiado de poder estar tendo, né, que é de acompanhar a entrada dessas marcas, né? E, pô, mais uma vez, pessoal, a gente está falando com desde marcas super pequenininhas, né, que você já vê que o pessoal tem ali um conhecimento maior sobre o que está acontecendo, até, pô, reuniões com Ambev, BTG, né? E assim, são empresas bem tradicionais e que eu até me surpreendia, sabe, em umas reuniões para ver o nível de profundidade que o pessoal já trazia sobre o mercado, já conhecia sobre cases, já conhecia sobre aplicações, já conhecia, né, sobre algumas utilidades que eles podem trazer. Então, o que eu espero, tá, de 2023? E para mim é um caminho ideal. Mais uma vez, cara, quando a gente fala de Web3, são todos os setores se expressando, né, em cima de uma nova infraestrutura, né? Muito do que você vai fazer vai ser, né, uma cópia, né, e o que eu adoro, um termo que eu amo, para mim é um dos termos mais relevantes para o Web3, que é o esquemórfico, né, que é você pegar algo que você já faz, por exemplo, no mundo offline e simplesmente, né, coloca isso no mundo, né, digital. E aí dá um exemplo aqui de esquemorfismo, tá? Vocês pegam a primeira tela do iPhone, é bizarro, né, as estratégias de esquemorfismo que eles usaram. Então, por exemplo, o telefone do iPhone é o símbolo de um telefone, né, daqueles de gancho, né? O bloco de notas é aquele bloco de notas amarelinho, o e-mail é uma carta, né? E justamente assim, todo mundo, por símbolos offline e antigos, consegue entender o que está acontecendo ali, né? E isso é uma estratégia, né, que eu sinto muito falta no Web3. A Web3, ela simplesmente dá um salto gigantesco, né, para algo que ninguém entende, ninguém vê valor naquilo ainda, né? E, assim, eu não tenho nenhum clube de benefícios físico, como é que eu vou querer lançar um digital, né? Esse é um passo, às vezes, muito grande. Então, o que eu vejo, tá? E aí, trazendo uma última analogia. A Web3, né? Então, assim, ela tem essa questão que ela se constrói de uma maneira muito aleatória, e a Web3, ela também, né, não é nada ainda, né? A Web3 do mesmo jeito que a gente fala que existem muitos Brasis, existem muita Web3, né? Se eu entrar aqui num Discord que eu tô do TBD, né, que é o grupo mais degenerado que eu já entrei na minha vida de NFT, a Web3 para esses caras se baseia em free mint, em descentralização, em shitcoin e risco, né? Se eu entrar no Decentraeduca, né, a Web3 é algo mais institucional, algo mais educacional, algo que vocês podem ver uma perspectiva de trabalho. Se eu entrar justamente, né, no grupo, às vezes, do Zeneca, né, um negócio completamente voltado para flip, né? Tem cara que vai falar que o Web3, né, é só metaverso na concepção dele. Então, assim, a Web3, né, o exemplo que eu sempre dou, é um Big Bang que a gente teve, né? Então, assim, a gente teve uma explosão em 2021, né? Ela está completamente fragmentada, algumas coisas estão se plugando e justamente, né, a Web3 ela está se criando, né? Então, assim, mais uma vez, a gente tem algo que a gente chama de Web3 que ainda não existe, né, direito, né, são várias concepções, e a gente tem, ao mesmo tempo, né, várias indústrias se expressando em cima, né, especificamente dessa Web3 que também é muito fragmentada. Então, o que surge hoje em dia, né, ele cabe também, e ele acaba sendo também muito fragmentado, né? Então, a gente ainda fala muito dessas questões. Eu quero fazer um projeto de NFT, eu quero fazer NFT para fazer alguma coisa, né, o NFT como finalidade. Então, né, depois de todo esse contexto, né, o que eu espero para 2023, o amadurecimento de tudo isso, não só a tecnologia, como alguns consumidores. Eu acho que vai ser muito mais devagar, dado o bear market, mas com o amadurecimento das tecnologias,
parte dos consumidores e as próprias empresas, né, que já vão estar com alguns MVPs rolando, algumas empresas que já vão estar mais educadas em relação a isso, algumas empresas que vão estar se educando mais sobre o Web3, sem tanto ruído, né, a gente vai ter uma construção muito mais esquemórfica, né, que foi esse termo que eu trouxe no começo, e muito mais direcionada. Então a Ambev ela não vai mais falar, eu quero trabalhar com NFT. Ela vai falar, eu quero trabalhar com loyalty, se utilizando da tecnologia blockchain, né? E eu não quero, né, agora trabalhar, né, eu não quero fazer um PR NFT, eu não quero, pô, Lug, meu cliente ele quer trabalhar com NFT, o que a gente pode criar para ele? Não, Lug, meu cliente, ele entende que ele quer depositar energia digital em alguma coisa de fundraise, né? Podemos NFT? O meu cliente ele quer usar, né, justamente tudo isso daí para fazer o engajamento gamificado com o holder dele, que nem a Loud fez. Vamos fazer NFT? Né? Então acho que vai ficar muito mais clara a utilidade de tudo isso, vai ficar muito mais clara a utilidade da Web3, vai ficar muito mais claro para empresas como utilizar o Web3, e eu acho que vai ser muito mais um tiro de arpão, tá? E não o que a gente vê hoje em dia, que é tipo, cara, uma empresa jogando uma rede, puxando o que vê e se arriscando, né, justamente no que dá. Então é isso que eu espero, tá? Por amadurecimento interno de empresas, amadurecimento de tecnologias, amadurecimento do mercado e uma redução ainda maior, né, de ruído e ficando muito mais, né, a utilidade, né, e muito menos, né, o ruído de vamos usar o NFT para fazer alguma coisa, né, geral por aí. Lug, eu acho que você tocou num ponto que é super importante, que vai dessa maturação do mercado, que é começar a utilizar a tecnologia como meio, não como fim. E a gente vem falando isso já faz um tempo. Então, agora, no final do dia, a tecnologia, vamos utilizar os NFTs aqui, eles são um meio para atingir um determinado resultado. Então, o que você falou, puxa, o meu consumidor ele quer ter um programa de loyalty mais imersivo ou com experiências XYZ. Puxa, a gente pode fazer isso através desta tecnologia, mas não necessariamente também o usuário precisa saber que ele está utilizando aquilo por trás. E aí, enfim, a gente pode passar. Isso é uma discussão que o RIB sempre traz, eu acho super pertinente, que é aquela pergunta de, puxa, será que os usuários eles têm que passar por um processo full de descentralização, de ter que aprender a utilizar uma carteira digital e comprar criptomoeda e fazer transações? Ou será que é um usuário que, puxa, vamos começar devagar, vamos passar para uma Web 2.5, onde a gente tem carteiras não custodiadas? Enfim, que tem todo esse processo também, né? Que eu ia trazer que é muito interessante, tá? Inclusive foi um papo que eu tive muito com o Luiz da Dux aqui, né? A Dux é uma grande scholarship de Play to Earn aqui do Brasil, que é a forma como o usuário ele é onboardado hoje em dia na Web3, né? Então, assim, por a minha época, que nem é tão cedo assim, né? Que foi 2017, cara, para eu entender o valor do Bitcoin, que é puro código, para eu comprar Bitcoin, né? Era um caminho muito mais de tecnologia, né? Então, assim, cara, eu tinha que entender o que era Proof of Work, né? E que era a descentralização do Bitcoin, como é que era o código do Bitcoin, que era o halving para ver o valor do Bitcoin, né? A minha forma de entrada já foi completamente descentralizada e hoje em dia, né, mais uma vez, a Web3 ela tem um outro intuito, né? Não é sobre descentralização anárquica financeira, né? É sobre você conseguir construir de uma maneira melhor, né? Às vezes mais justa, nem sempre mais justa, né? É só uma ferramenta, ela não traz aí, né, todas essas questões implícitas com ela na internet. Então eu acho que a gente, mais uma vez, de toda essa Web3 fragmentada, né, acho que não vai existir uma maneira correta de construir, né, para algumas empresas a maneira mais correta vai ser a Web 2.1, né, cara, acho que um case super interessante, recente foi o da Loud, né, assim, eles mixam o Web 2 com o Web 3, então, assim, todo o sistema de gamificação e referral e justamente, né, recompensa deles é uma parada ali, né, meio Web 2, mas se você compra o NFT, você meio que dobra os seus pontos, né, ali, então assim, você começa a mixar o Web 2 e o Web 3, mas tem umas fricções Web 3 que poderiam ser, às vezes, corrigidas, e aí tem justamente alguma coisa, né, que vai fazer muito mais sentido ser full nativo Web 3, né, anárquico ali, que vai te exigir uma MetaMask para realmente, assim, pô, se tu perder aquele NFT, tu tá fudido, né, então assim, um Bored Ape, então acho que assim, para cada, mais uma vez, com o amadurecimento das empresas, com o amadurecimento dos use cases, com o amadurecimento da própria, a gente enxergar com a Web 3, a gente vai entender como fazer essa construção, né? Eu acho que não vai ter, não necessariamente o caminho correto vamos da Web 2.5 para a Web 3.0. Acho que tem alguns momentos que, para algum tipo de utilidade, vai ter que ser Web 3.0, né, direto. E assim, eu acho que dando um exemplo drástico, tá? A gente teve aí inúmeros casos de pessoas que conseguiram sair da Rússia com pelo menos um dinheiro que eles saíram com NFT, né, na carteira descentralizada, né? Então, assim, você mostra o poder da descentralização urgente, né, para alguns casos, né? Tem outros casos que nem a Dapper, que tudo bem ficar no servidor centralizado. Então, acho que tem essa questão gradual, mas também tem
essa construção meio maluca, sabe? Que para cada tipo de utilidade você vai conseguir colocar agora de uma maneira mais clara um grau de Web3, né? Acho que essa é a grande questão. Você vai poder escolher cada vez mais o grau de Web3 que você quer colocar nos seus projetos. Tem um conceito bem interessante de um artigo de 2020 do Jesse Walden. Jesse Walden é partner da Variant Fund. É um fundo, um dos mais conhecidos aí de que investe em Web3, né? A própria Lidin, que é uma das grandes referências que eu tenho, é também uma das sócias, que é a descentralização progressiva, né? Ele fala sobre isso, né? De não ser um processo de ruptura do dia para a noite, mas ser algo que é aos poucos, né? Você vai inserindo elementos de descentralização para que as pessoas vão se acostumando aos poucos com essa nova realidade. Não pode esquecer nunca que a realidade de todos nós, né? A gente está acostumado hoje a não ter responsabilidade, basicamente, né? Porque se a gente perde senha do banco ou perde senha do e-mail, a gente entra em contato com o suporte ou clica no botão de esquecer a senha e a gente consegue ter isso de volta, né? Se o nosso cartão de crédito é clonado e alguma compra é feita, a gente entra em contato com o banco e, 99% das vezes essa compra é revertida. Quando a gente fala de algo de você ter 100% da custódia sobre os seus ativos, né? Tem um outro artigo muito bacana também do Mark Geffen que ele fala sobre isso, né? Que a Web3 ela é o read, é o write e o assume responsibility, né? Você está colocando na mão do usuário essa responsabilidade. É algo que hoje as pessoas talvez nem queiram ter, né? Então também entra muito nessa linha, né? Até onde as pessoas querem algo já agora, né? Já de cara, sem entender muito bem esse mundo, até onde elas querem algo que é full descentralizado, que é 100% a custódia na sua mão, e até onde ela quer manter grande parte desses benefícios, dessa segurança que ela já tem, mas de repente se aproveitar de outros benefícios, né, que não são tão disruptivos assim para poder começar a usufruir da tecnologia, mas eu acho que é um movimento natural. Já que a gente entrou nesse papo, ontem eu li hoje de madrugada, na verdade, eu li uma thread interessante sobre o case, que foi um case que bombou muito de uma empresa Web 2 entrando em Web 3, que é da Reddit, né, que lançou lá os collectible avatars e tudo mais, fizeram um onboarding de 3 milhões de pessoas, né, que abriram carteira e tudo mais. Só que eu vi uma thread hoje de um cara que foi analisar essas carteiras e assim, é um número ínfimo, é 0,36%, se eu não me engano, dessas pessoas que abriram carteira para poder comprar esses avatares da Reddit, se interessaram em interagir com outras aplicações de Web3. E o que essa pessoa, a conclusão que ela chegou ali, é que aquelas pessoas, o interesse delas não era na Web3 em si, era na Reddit, né? Era algo específico da marca. Como é que você está vendo isso, Lug? Você acha, por exemplo, um caso como esse, né? Obviamente ele, precisa ser celebrado, é um caso de sucesso e tudo mais, mas como que a gente pega essa galera que foi introduzida na Web3 por uma marca não nativa, né? Então, de repente, como o Pedrão estava falando, ela nem sabia, de repente, o que ela estava fazendo, ela só estava querendo pegar o avatar colecionável lá da Reddit. E como é que a gente pega essa pessoa e começa a fazer esse processo educacional, começa a levar essa pessoa para que ela, de fato, entre nesse universo de Web3, né? Não só dentro de uma marca apenas, mas que comece a interagir com outras aplicações, com outras coisas que estão acontecendo por aí. Boa. Eu vou dar uma resposta que talvez não seja, né, o caminho do ouro assim, para a gente nesse momento, né, mas acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia para ter uma clareza, né, sobre qual que, né, é justamente, né, a solução para isso, que assim, a gente vive num momento onde, legal, a gente tem o Reddit, mas a gente tem assim, o que além do Reddit, né, além justamente, né, do mercado aberto aí bem nativo Web3, que nem OpenSea, né, no momento super de baixa, pouquíssimas marcas, né, que realmente tem aí
né, um e-commerce na Web3, que nem a Nike acabou de lançar agora no hub deles. A Adidas, por exemplo, tem, mas é um site nativo, né? Então, assim, muitas marcas ainda elas vivem e dependem de Twitter e Discord, né? Isso é muito interessante. Então, acho que, assim, o que eu diria, tá? Eu não consigo, de uma maneira bem honesta, traçar qual que é o caminho para a gente educar esse usuário, né? Justamente ter esses outros tipos de interação, né? Porque, mais uma vez, eu acho que o mercado ainda apresenta muito pouco para ele também ter interesse de sair, às vezes, do Reddit e fazer, né, justamente essas conexões, né? E ter esse interesse além. O que eu consigo falar, né? E o Steve Jobs falava muito, né? Que assim, pô, nem vale às vezes você gastar tanta energia com isso, né? Porque assim, no futuro você vai olhar, você vai ver vários pontos não lineares, conectar todos eles e entender como tudo isso aconteceu, tá? Então, a minha resposta mais honesta é essa. Eu acho que assim, o mercado também às vezes nem está preparado para fazer esse usuário do Reddit ter esse interesse pela falta, às vezes, de produtos, né? Além de que vivem, né, em lugares não tão underground, mais uma vez, que tem Discord e Twitter, né, para que ele consiga, mais uma vez, né, conectar a carteira dele lá, depois que ele conectou, né, efetivamente na carteira do Reddit, né, mas o que eu diria, talvez, tá, que seja uma das grandes dores, acho que é uma narrativa que ainda perdura no Web3, né, que é justamente a de você ganhar dinheiro. O que eu mais vi, né, efetivamente falando, além das carteiras, né, que foram conquistadas, né, pelo Reddit, foi o valor que esses NFTs eles estavam sendo vendidos depois no OpenSea, né? Falava-se muito pouco da utilidade que esses NFTs tinham no Reddit, falava-se muito pouco, né, efetivamente, do processo, como tudo isso aconteceu, né, assim, e falava-se muito, né, do valor especulativo que isso aí estava sendo vendido no OpenSea depois. Então, acho que o NFT, né, mais uma vez, por ele nascer de uma transição que surgiu do Bitcoin, que é um ativo de especulação, um ativo financeiro, ele ainda é confundido como algo financeiro, né? A gente enxerga justamente a expressão de outros setores, de outras empresas, né? Hoje em dia em blockchain, que não tem nada a ver com descentralização financeira, né? É um outro tipo de utilidade. Então, acho que falta chegar, né, ou chegar numa forma de educação, ou chegar numa forma, né, de percepção de valor, onde o usuário ele não vai entender, mas ele vai entender o valor, né, de tudo isso que está acontecendo, isso não só de um ativo que ele pode flipar, tá? Essa eu acho que é uma grande onda que a gente precisa passar ainda, né? NFTs não são criptomoedas, NFTs não necessariamente são investimentos, NFTs, né, eles são utilidades e propriedade, né, que você tem aí no mundo digital. Você acha que passa por até por não usar a nomenclatura, né? Isso também é uma tendência que a gente tem visto, né? Starbucks chama de Journey Stamps, o próprio Reddit chama de Collectible Avatars. Enfim, você acha que isso pode ajudar a... Porque, infelizmente, não só NFTs já pegou uma reputação ruim, digamos assim, né? Pô, em função de muitas coisas e tudo mais, mas também acaba sendo muito associado a dinheiro, né? Claro. A investimento e tudo mais. Você acha que esse caminho que a gente está vendo muitas marcas usarem, de não terem, não utilizarem essa terminologia, é algo que pode ajudar a melhorar, digamos assim, essa questão que você falou, da gente atrair pessoas pela utilidade do produto e não pela perspectiva de venda, né? Ou seja, pessoas que queiram comprar um produto para usar e não comprar para revender? Ou você acha que isso ainda é muito pouco para a gente conseguir ter uma mudança de mentalidade de fato no mercado? Cara, refletindo agora, tá? Isso é algo que eu nem tinha pensado, vou compartilhar com vocês. Vou até querer ouvir vocês, tá? Não só Pedro e Ribe, também com a plateia aí. Realmente, tá? Quando você não utiliza a palavra NFT, então você usa colecionáveis digitais da Reddit, né? Você sai um pouco dessa questão de especulação que a gente falou, mas ao mesmo tempo você meio que centraliza o seu produto, né, só na Reddit. Né? Isso aqui não é um NFT, então assim, se eu não penso em NFT, eu não penso, né, numa carteira necessariamente digital, que eu tenho interoperabilidade, eu estou pensando em um produto específico para Reddit. Né? Então você meio que até na sua comunicação você fecha o ecossistema. E pode ser um dos motivos pelos quais, né, os usuários eles só compraram Reddit e eles não interagiram, né, com essa carteira, com protocolos, né, e projetos além da Reddit. Mas, ao mesmo tempo, quando você utiliza, né, essa questão NFT, você querendo ou não dar esse sentimento de liberdade, de descentralização para o usuário, dele saber que ele pode conectar em tudo e que assim ele está no mundo super conectado, né, e mesclado. E aí, pensando nisso, tá, até trazendo um pouco de visão aqui da Lumix. A gente lançou um projeto com BTG e um projeto com Ambev, né? São projetos que a gente também já deixa de utilizar a palavra NFT,
mas eles são projetos de marca, né? Eles são projetos num ecossistema um pouco mais fechado. O usuário ele pode sim, né, vender esse NFT no OpenSea, ele pode interagir com o OpenSea, ele pode ver os NFTs de outra marca, mas muitas vezes, né, ele foi atraído pela marca Ambev e não pelo NFT como um todo. Vocês estão pegando a linha que eu quero falar? Quando você tipo, deixa de usar a palavra NFT e vai só para o ecossistema fechado da marca, você trai ele pela marca. E assim, não é porque ele comprou um NFT do Reddit que ele tem interesse em NFTs de outras marcas, né? Ele tem interesse no Reddit. Mas quando você atrai o user por toda essa questão do NFT, aí sim eu vejo ele tendo esse perfil muito mais amplo de querer interagir e descobrir outras coisas, porque ele foi, né, justamente chamado pela tecnologia, ele foi justamente, né, ele se sentiu aí convidado pelos preços que ele pode ganhar, né, pela especulação. Então eu vejo ele muito mais suscetível, né, justamente ao mar aberto, né? E aí a grande reflexão que eu tive agora é isso, né? Talvez com essas marcas, né, não usando a palavra NFT, né, justamente fazendo um lançamento mais fechado, né, às vezes uma própria carteira, né? O Reddit, se eu não me engano, eles tinham uma carteira própria que você comprava pelo seu perfil, depois você tinha que migrar esse NFT para sua MetaMask, né, pagando uma pequena taxa, né? Talvez você esteja fechando esse ecossistema para o usuário, né, ali em mar aberto, e a gente ter justamente essa questão, né, de poucas wallets interagindo com outros protocolos, né, que para mim pode ser um caminho certo, né, assim, não necessariamente porque eu comprei o NFT da reserva, que eu tenho interesse no NFT da Osklin, né, o ponto que me chama ali não é a tecnologia, e sim a marca, e cada vez que a gente tem mais marcas não utilizando a palavra NFT, eu acho que você começa a criar mais esse tipo, tá, de persona, né, uma persona que ela entra pela marca, ela vai ficar limitada ao NFT daquela marca, e não vai ter uma exposição tão rápida e tão grande ao resto do ecossistema. E aí, então, fazendo uma provocação. Até Uhum. que ponto as marcas não nativas não querem ter esse usuário, entre aspas, preso dentro do seu ecossistema, ao invés de deixar ele liberado para poder interagir com outras coisas, eventualmente até com concorrentes? Por mais que isso seja totalmente contra a ideia de Web3 e nem faça muito sentido, até que ponto as marcas estão dispostas a abraçar esses conceitos de descentralização, Uhum. composição e tudo mais? Cara, Isso é até uma boa pergunta para fazer, cara. Você, como diretor é, comercial, né, que é quem lida, que é o cara que é o primeiro a lidar, tá na linha de frente ali, lidando com essas marcas não nativas do Web3. Como é que você tem percebido? Elas estão dispostas a abraçar o Web3 full na sua essência, ou elas uhum. mesmo ainda não entenderam, ainda tem um pouco de medo dessa abertura toda, dessa ruptura toda que a Web3 traz para o modelo de negócios dela atual? Cara, essa é uma pergunta bizarramente boa, tá? Bizarramente boa. É uma das coisas que eu mais reflito assim no meu dia a dia, né? Eu vou trazer um case que vocês vão entender porque eu reflito tanto, né? Acho que todo mundo aqui conhece talvez o OpenSea, né? Que é o maior mercado aberto que a gente tem de NFTs. E a gente tem o LuxRare, né? Que, cara, eu fui ver esses dias, né, o volume de dApps. O volume no ano tá, na verdade, nos últimos 365 dias o revenue, desculpa, né? Então, assim, a receita que o LuxRare gerou nos últimos 365 dias foi quase igual a do OpenSea, né? É surreal, né, esse valor. Foram aí ambos, acho que 500 milhões de dólares, se não me engano, em receita, que eles pegaram a partir de taxas. E como que o LuxRare nasceu, tá? Então, para mim, foi um dos maiores, né? O Ribe, ele chama muito, né, de ataque de vampiro, né? E para mim foi um dos maiores cases de growth hack da história. O LuxRare, ele pegou, né, todas as carteiras e transações estão abertas na blockchain. Eles pegaram todas as carteiras da história que já tinham transacionado mais de 4 Ether, né, no OpenSea, e droparam, né, tokens da LuxRare para justamente, né, esses users do OpenSea. Fizeram puta de um marketing no Twitter, então assim, grande parte dessa galera que recebeu esses tokens foram impactados. Você, querendo ou não, cria, né, um movimento viral, onde todo mundo tá falando assim, pô, tu recebeu token. E, cara, nesse dia a LuxRare, ela não era literalmente nada, e assim, ela aniquilou, né, o OpenSea em volume de mercado, né, e desde então começou a crescer pra cacete. E assim, é uma vulnerabilidade que você tem, né, efetivamente na Web3, né, o que impossibilitaria, às vezes, né, a Nike de pegar todas as transações dos holders de Adidas e falar assim, pô, holders da Adidas, vocês estão insatisfeitos, né, com o projeto da Adidas? Toma aqui o NFT de graça da Nike, vem para nossa comunidade, né? O que impede? Né? Contrato social, e eu acho que
boas práticas, né, que a gente tem na Web 2. Então, assim, cara, eu acho muito interessante essa pergunta. Mais uma vez, eu acho que o único movimento de ataque e vulnerabilidade que eu já vi foi mais underground na Web 3, que esse ainda é mais OpenSea e LuxRare. Acompanhando o mercado hoje em dia Web 2, eu nunca vi, né, justamente uma marca fazer um movimento tão hostil assim em cima da outra, sendo que ela pode. Ela simplesmente pode fazer isso, dado que tá tudo on-chain. Eu gosto de olhar com uma ótica melhor, tá? Eu gosto de olhar, por exemplo, assim, cara, se eu tenho todos os funcionários da Lumix na blockchain, né, com as credenciais lá, a conexão que eu faço, por exemplo, com o Gympass, né, uma parceria, é muito mais prática, muito mais simples, né? Eu consigo vincular, às vezes, meu desempenho na Lumix com justamente, né, o número de horas de academia de graça que eu vou ter na Gympass, né? Eu consigo fazer várias coisas, consigo fazer esse RM e tudo mais. Então, eu gosto de ver essa interoperabilidade e essa liberdade ainda com bons olhos. Eu acredito que, mais uma vez, né, talvez por uma, entre aspas, ética e boa política de boa vizinhança, as marcas elas não vão ser tão agressivas, mas elas podem. Eu acho que só ninguém jogou essa pedra na janela ainda. Então, mais uma vez, é uma daquelas questões que eu não tenho essa resposta. Eu sinto que as marcas não têm esse receio porque elas não entendem que isso pode acontecer ainda, né? A gente, mais uma vez, a gente sempre traz a possibilidade na boa ótica, cara, você pode fazer isso, né? Eu também não acredito que uma marca talvez, né, teria um movimento tão agressivo, mas é assim que eu vejo essa questão, né? Assim, a marca, ela quer entrar na Web3, só que, mais uma vez, cara, tô entrando numa tecnologia, né, que nasceu do anarquismo do Bitcoin, né? Você tem, então, essas questões de liberdade para o usuário. Então, eu acho que, assim, o usuário vai ganhar muito. Eu com certeza digo isso. Para o usuário vai ser ótimo. Acho que é por isso que a Web3 nasce. As marcas vão ter que aprender a navegar um pouco nesse meio, nesse sentido. E a gente vai ter que entender, acompanhando o futuro, como que vai funcionar essa política da boa vizinhança no meio de tudo isso, né? Pô, tu toca no meu usuário que tá na blockchain, tu não toca, né? Ele é meu, ele é seu, você pode acessar as dados, como é que vai funcionar isso daí? Cara, eu particularmente eu acho isso lindo, assim, eu acho isso muito foda, né? Composição, para mim, talvez seja a grande beleza da Web3, é justamente Uhum. você permitir que, cara, se o token é do Pedro, é do Pedro. Ele deixou de ser da marca, a marca apenas emitiu, mas isso agora é do Pedro. E se uma Sim. outra marca quer se aproveitar disso, ela não está roubando, entre aspas, o Pedro de uma outra concorrente e tudo mais. Nada, ela está Uhum. interagindo com o usuário, enfim, com o que tem direito sobre aquilo que ele adquiriu, né? Seja pagando, seja ganhando, dedicando seu tempo. Eu acho isso muito foda, mas eu concordo que é uma grande ruptura. Pedrão, o que você acha disso daí, cara? Dá a tua visão aí, meu camarada. Então, um dos artigos que o Ribe enviou para a gente em um dos nossos grupos, porque, pessoal, caso vocês não saibam, o Ribe é o maior compartilhador dos melhores artigos que você possa imaginar sobre Web3, descentralização, cripto. Ele é o cara. É verdade. Eu li nesse artigo e aí é uma provocação muito na linha do que vocês estavam falando aqui, que eu acho que as marcas ainda não entenderam esse movimento que a gente está passando, que é de Uhum. Web3, descentralização, de dar poder efetivo para o usuário. E aí, se a gente pensa hoje no modelo de monetização da Web 2, olha, a gente tem uma concentração de receita absoluta das Big Techs e das empresas. Quando a gente fala de Web3, a gente está falando de, puxa, tirar todo esse monopólio e começar a dar, de fato, pela primeira vez, poder às pessoas. E que essas pessoas, especialmente os criadores, eles também têm o poder de, puxa, ter um revenue ali do seu trabalho, porque no final do dia as plataformas são só meros intermediários para aquilo. E aí eu volto em uma frase que o Ribe sempre fala e que para mim é perfeita. Pessoas seguem pessoas e não plataformas, né? A plataforma ela é só o intermediário daquilo. E aí, fazendo todo esse storytelling, porque para mim a pergunta do US$ 1 milhão é o quanto que as empresas estão dispostas a esquecer esse modelo velho de monopólio, de centralização e começar agora a dar de fato poder aos seus clientes e usuários de uma maneira em que, puxa, antes ela faturava milhões, talvez agora essa fatia do bolo seja muito menor, né? Então, assim, quando as empresas hoje elas entram na Web3 com projetos de NFT ou ativações do metaverso como um todo, eu acho que, de novo, elas estão entrando e querendo se posicionar em uma tecnologia extremamente nova, emergente, que ainda está se provando, é muito incipiente falar que, puxa, já se provou, mas assim, no fundo, na minha opinião, eu acho que elas não estão preparadas
pro core business, pro core do tudo que é a descentralização. O quanto que no longo prazo essas marcas vão perder ali a sua força de receita? Para mim, achei que esse Perfeito. é o maior, é a maior pergunta a ser feita. E assim, puxa, se você está fazendo e lançando um projeto como esse, não é para 6 meses, não é para um Uhum. ano, né? É um projeto de longo prazo e cada vez mais as empresas precisam se posicionar desse jeito. Porque, de novo, tudo feito na blockchain fica visível para sempre. Então não dá para você desfazer. Puxa, não foi legal essa ativação aqui, deixa eu apagar o que eu fiz, né? Então, acho que é extremamente necessário a consciência dessas empresas para cada vez mais elas possam entrar de maneira genuína, correta e com essa visão de longo prazo. Porque por mais que a gente ainda está testando as grandes possibilidades, eu acredito veementemente que o futuro é esse. Agora, essa é a pergunta de milhão. O quanto que as empresas estão dispostas a, de fato, serem descentralizadas e dar poder aos seus usuários? E só trazendo um complemento, Pedro, você falou justamente, né, quando a gente pensa, né, então, nessa descentralização da receita, tudo mais, a gente sempre pensa, né, numa repartição de um bolo do mesmo tamanho, né? Então, você ganhava 1.000, você vai começar a ganhar 800 e seu cliente vai ganhar, sua base, né, vai ganhar os outros 20, né? Os outros 200, na verdade. E eu acho que, assim, quanto mais a Web3 ela for avançando, né, mais ela também vai ser utilizada para talvez a gente ter um parâmetro que a gente tem hoje, que é do Bored Ape, né, onde o bolo ele cresce cada vez mais que a comunidade cresce, né, e a marca ela ambos crescem juntos, né? A marca cresce com a comunidade e a comunidade cresce junto com a marca, né? Então, porque assim, pô, será que você não consegue, né, substituir milhões de reais de investimento em marketing com 10 mil holders completamente apaixonados que vão publicar de uma maneira orgânica, né, efetivamente, a sua campanha? Será que você não consegue também, né, que nem o Bored Ape, o que a marca Bored Ape cresceu, né, porque o cara teve um maluco que fez hamburgueria, teve o cara que fez um podcast, teve um cara que fez um filme ali, o Eminem que fez um VMA. Então, assim, e eu acho que é muito mais uma questão, né, e aí a gente vai ter que entender também quanto que as marcas estão dispostas a entrar nisso, de uma cocriação, né, onde a gente vai ver marcas que eram médias virando gigantescas e que ganhavam 1.000 ganhando 10 mil, né, e assim, isso também sendo redistribuído para a base, do que necessariamente, né, a marca ficando estagnada e só redistribuindo parte desse dinheiro, né, efetivamente para os holders, né? Então eu vejo mais uma vez a gente conseguindo ter pela primeira vez, né, essa cocriação de marcas tradicionais, né, efetivamente com a comunidade que a gente não tinha antes, e ambos fazendo o bolo crescer e talvez, tá? A gente nunca tem como garantir isso, mas talvez de uma maneira mais justa, né? Vamos ver o que vai perdurar. E aí até interessante, né? Eu lembro que a Adidas, quando ela lançou a coleção de NFT dela, né? Ela tem alguma métrica que, desculpa, pessoal, não vou lembrar qual que era a métrica agora, mas alguma métrica para mensurar, né? Assim, entre aspas, o barulho que ela está fazendo nas redes digitais, né? E eu lembro que assim ela atingiu um pico que ela só atinge com o equivalente a 25 milhões, né? De investimento em mídia, né? E ela fez que ela lançou uma coleção de NFT, todo mundo falou sobre isso, os holders compartilharam, os holders falaram para os amigos, né? Então assim, mais uma vez, né, o que a gente não consegue substituir do gasto, às vezes, de uma empresa, né, e trazer a comunidade para dentro disso, né, e que isso não vire, né, aquele sentimento de dono manipulador, né, pô, tu é dono, tu faz crescer, né, tu é dono, tu vai ganhar um pouquinho lá na frente, onde a empresa também, né, só está ganhando. Então, acho que, mais uma vez, né, a Web3, ela é uma ferramenta maravilhosa de redistribuição, na verdade, de compartilhamento, de transparência, de liberdade para o holder, mas ela também, se mal utilizada, né, ela pode ser também muito utilizada só para fortalecer nesse monopólio que a gente tem das grandes marcas, por mais que as coisas estejam transparentes, né, na blockchain. E tem um ponto aqui que eu acho que é importante ressaltar. A gente pode estar falando aqui, puxa, vamos repensar a distribuição de receitas, né? Vamos dar cada vez mais poder ao usuário. A gente fala tudo isso, mas ao mesmo tempo não quer dizer que as empresas vão deixar de faturar ou que, puxa, esse modelo vai se tornar obsoleto e agora a gente só vai utilizar a descentralização. E aí, para mim, o que fica muito claro é que, puxa, a gente tem um modelo na Web3 de win-win-win, todo mundo ganha. E acho que esse que é o mais bacana, né? A gente não vai ter mais esse monopólio, a gente não vai ter mais só as grandes plataformas ganhando e o usuário, que é aquele que, poxa, gera receita, ele que cria aquilo, não ganhando nada da parcela. Então, para mim, puxa, é win-win-win, todo mundo ganha. E esse que é o mais bacana. E aí,
algo que chama muito minha atenção também é essa questão de, puxa, as comunidades estarem cada vez mais compromissadas com as marcas, e isso, na minha visão de pensamento de geração de receita e de longo prazo, faz muito mais sentido você ter os 1.000 fãs verdadeiros que estão comprados na tua marca ali e que te apoiam em todas as tuas ativações, do que milhares que, puxa, talvez compram uma vez ou outra, ou que, puxa, não vão gerar ali no longo prazo aquela receita que você tanto almeja. Então eu vejo esse movimento extremamente relevante, né? Que cada vez mais essas marcas vão focar em criação de suas comunidades, não necessariamente comunidades gigantescas, mas comunidades mais enxutas, mas que têm um comprometimento extremamente relevante ali com os propósitos e ativações da marca, né? Perfeito, perfeito. E é o que eu falo, isso é mais uma maneira de se construir, né? Eu vejo muito assim, você às vezes vai ter esse público mega comprometido e você vai continuar tendo público zero comprometido, mas assim, agora você tem mais uma maneira, né? Às vezes mais eficiente com esses pontos que você trouxe, né? De se conectar justamente, né? Construir efetivamente, né? Com o público em volta da sua marca. Opa, meu computador deu uma travada aqui. Cara, isso que o Pedrão falou, né? O conceito de a Thousand True Fans, né? Do Kevin Kelly. E depois a Lidinha adaptou para o 100 True Fans, que é super interessante. É justamente uma pirâmide, né? Onde você continua tendo pessoas, a base, né? A grande maioria das pessoas são pessoas que não pagam pelo seu conteúdo e recebem um tipo de conteúdo X, mas aquelas que estão dispostas, que são as super fãs e tudo mais, pagam por isso. Essas sim fazem parte de uma comunidade mais seleta, tem mais, sei lá, poder de voto, participação mais ativa nas coisas, recebem um outro tipo de conteúdo, com um outro tipo de curadoria, eventualmente tem até ownership, né? Ownership no formato de equity sobre aquilo que está sendo produzido por uma marca, por um artista e tudo mais, né? Então, é justamente essa segmentação que a Web3 acaba permitindo também, de você poder ter diversos layers de clientes, de fãs e tudo mais, mas tendo esse layer, esse topo, digamos assim, da pirâmide, com esse relacionamento direto proporcionado através de um token. Mas aí eu entro de novo numa mesma provocação, né? O Luke falou algumas coisas bem legais, né, de trazer a comunidade para cocriar e tudo mais, que eu também acho super poderoso. Tem um cara muito bacana que eu também recomendo a galera começar a seguir e até marcar de trocar uma ideia com ele, que é o Bruno Agra. Né? Ele é um brasileiro, um músico. Hoje ele já mora há bastante tempo, acho que tem quase 2 décadas que ele mora em LA. E ele é um músico que foi famoso, né? Pô, teve banda que fez turnê global, tocava com Metallica e tudo mais. E, cara, a gente começou a se seguir no LinkedIn, eu marquei um papo com ele, e ele é um cara que ele tem uma visão muito foda, falando justamente sobre isso. Ele falou, cara, eu como artista, a minha propriedade intelectual estar aberta para que milhares, milhões de fãs, né, outras cabeças possam pegar aquilo e trabalhar em cima. Olha o tanto de possibilidade que abre, né? Tem uma frase clássica do Bill Joy, né, que é o cofundador da Sun Microsystems, que ele fala que não importa quem você seja, a maior parte das pessoas mais inteligentes sempre estarão trabalhando para outros, né? O que ele quer dizer com Uhum. isso? Quando você se fecha dentro só de um mesmo ambiente, só com os seus colaboradores e tudo mais, basicamente você está limitando o poder de criação em cima da propriedade intelectual que foi criada por você. E aí é um conceito que ele usou na época, criticando a Microsoft, que tinha um pensamento de software fechado, né, 100% fechado, e ele já tinha um pensamento de open source. Mas aí eu entro na provocação que eu comentei, né? Até que ponto as marcas que falam sobre comunidade, dar mais poder na mão das pessoas, até que ponto elas querem isso mesmo? Até que ponto elas estão prontas para ceder 100% do controle que elas têm hoje
para poder fazer com que não seja mais tudo top-down, isso seja bottom-up. Até que ponto isso não está só no discurso, mas na prática ainda tem um medo muito grande interno de não perder o controle das coisas, né? E se a gente está falando de Web3, de centralização, poder na mão das pessoas e tudo mais, não tem um discurso meio, ou melhor, não tem algo meio contraditório rolando aí? Como é que vocês veem isso hoje, galera? Vocês acham que as marcas estão de fato dispostas a isso? Lug, você quando fala com as grandes empresas, você enxerga nessas grandes empresas hoje uma propensão a, não, vou abrir, não vou ser mais 100% top-down, não, vou abrir, vou trazer a minha comunidade, os meus fãs, os meus clientes para criar comigo, ou você ainda vê algo que, opa, né, o próprio John Galt escreveu algo aqui muito bacana, né? Muitas ações hoje de Web3 são muito mais ações de marketing pontuais para falar que você está na Web3 do que projetos consistentes olhando para o longo prazo de Web3. Como é que você vê esse contraditório e essa preparação das empresas para, de fato, entrar e abraçar conceitos como descentralização, composição e tudo mais? Boa, legal, ótima pergunta. Ia trazer só também um complemento, tá, sobre aquilo que você trouxe, né, do exemplo da Microsoft. Foi uma reflexão que eu tive recentemente, né? Cara, o que seria a Apple, né, se não fossem os aplicativos, né, desenvolvidos em cima de iOS, né? Então, assim, a Apple, em algum momento, né, liberou iOS para third parties, né? Então, assim, partes terceiras desenvolveram lá em cima. Cara, a gente começou a ter WhatsApp, né, Uber, né? Será que tudo isso existiria se a Apple não tivesse feito essa abertura, né? Será que seria capaz? E será que o iPhone ele seria tão relevante que nem ele é hoje, né? Se não fosse por esses aplicativos terceiros, que nem foi a Apple que desenvolveu, mas ela só forneceu, né, efetivamente, né, essa possibilidade de desenvolvimento. E será que se a Apple não tivesse dado um pouquinho mais de liberdade, né, para esses desenvolvedores, será que a Apple não tivesse, né, reduzido a taxa de 30% dela para 20% e outras empresas pudessem ter sobrevivido, né? O iPhone ele poderia ser, ou a Apple, 5 vezes maior do que ela hoje, né? E o iPhone muito mais eficiente? Ou será que, se você bota um grau um pouquinho maior de descentralização nisso tudo, a Apple estaria em ruínas, né? E justamente assim teria sido um caos tudo isso, né? Então acho que essa analogia, né, já ajuda a gente a pensar um pouco mais nessa resposta, né, sobre o grau de descentralização, né? Será que o grau de descentralização que eu estou botando nisso aqui, ele é correto, né? E trazendo mais uma vez a analogia da Apple, será que se a Apple tivesse sido muito mais liberal, a gente já não teria, né, aplicativos muito mais avançados e muito melhores e uma competitividade muito maior? Ou será que seria um caos total, né? Então, acho que assim, trazendo a visão, né, aqui da Lumix, tem duas questões, né? Mais uma vez, eu acho que essa questão do acerto, né? Qual que é o ideal para eu descentralizar nesse momento, né? E eu acho que também tem a falta de percepção de algumas empresas da descentralização gradual, né? Cara, tu pode começar centralizado e ir se descentralizando, né, aos poucos, né? A Uniswap, né, justamente a Arbitrum, são alguns protocolos gigantescos, né? A Optimism, aí, que é um protocolo aí de escalabilidade da Ethereum, começaram, né, de certa forma, centralizados, né? Eles pegaram, descentralizaram, né, via tokens e deram um pouco de poder na mão da comunidade. O próprio Bitcoin, ele tem uma mineração descentralizada. Hoje em dia, ela é reinada por grandes mineradores, né? E a cada 4 anos que a gente tem o halving, né, que é justamente, né, a redução da recompensa da mineração de um bloco, você começa a ter cada vez menos grandes mineradores e mais pequenos mineradores mantendo aquela rede, né? Então, assim, é uma descentralização no tempo. Porque se tu começa na descentralização total, é caos, né? Pô, até se um grupo de WhatsApp ele pode virar caótico e morrer, né? Eu já vi exemplos disso por conta de uma descentralização onde não tem ali uma certa regra do que você pode falar, de quem pode entrar, né? E essas coisas. Então, acho que a primeira questão, nessa falta de percepção de uma descentralização e de um planejamento de descentralização gradual por parte das empresas, tá? Da Web 2. Isso já é raro na Web 3, né? Alguém fazer isso de uma maneira correta. Imagina na Web 2, né? Então, acho que isso é um conceito que ainda vai se disseminar na descentralização gradual, para a gente parar de ter essas questões, né, de ações de marketing pouco longevas e justamente o poder da comunidade ele ficar só na narrativa, né, e em nenhum momento se desenvolver. Então, eu acredito muito nisso. Acho que talvez a gente esteja num ponto ok hoje em dia, né? O problema é a gente continuar no ponto ok para sempre, né? E também tem uma questão, né, que é muito difícil de mercado, que é isso, né, cara? Empresas, elas são
culturalmente muito, né, muitas vezes muito burocráticas, né? E se você é internamente burocrático, você vai ser também, né, externamente, você vai externalizar essa burocracia. Então é engraçado, né? Tem uns clientes que a gente já mostrou Discord e o cara ficou em choque. Puta que pariu, o que é isso, né? Discord, vou ter que cuidar disso aí também. Meu time de saque vai ter que aprender, né, a atender nessa nova plataforma, né? Então, assim, tem uma questão que assusta, e eu acho que também cabe a nós, né? Assim, falando até a Lumix, se vocês, né, que estão também construindo a Web3, entender, né, o grau de descentralização que aquela empresa é capaz de abraçar naquele momento, né? E também, né, transparecer nessa questão dessa descentralização gradual, né? Pô, o Bored Ape ele começou completamente descentralizado, com a IP descentralizado poderia ser um caos. Foi completamente genial, mas quantos projetos não falharam porque começaram completamente, né, descentralizados com a IP descentralizado, né? O Bored Ape ele pode ter sido 1 em 1 milhão que acertou em dar esse completo poder, né, para a comunidade, por mais que eles estejam fazendo umas besteiras hoje em dia, tá? Então, mais uma vez, Fib, eu acho que não é uma, né, uma bala de prata, que a gente tem uma resposta para isso. Acho que cada empresa vai ter o seu caminho. Eu entendo que algumas empresas, sim, elas vão ter que continuar, né, vão começar, na verdade, de uma maneira centralizada. O problema, né, é permanecer nessa centralização e não enxergar a descentralização gradual, né? Acho que foi até você que comentou comigo, né? Eu estava reclamando lá no grupo, né? Eu sou holder da Adidas, e a Adidas está mandando muito mal na Web3. Eu fico reclamando da Adidas no grupo que eu tô com o RIB. E aí eu falo assim, pô, cara, mas a Adidas já deu o primeiro passo, né? Cara, olha o tamanho dessa empresa, ela já entrou, ela conseguiu, imagina quantas reuniões com advogados eles não tiveram para fazer esse lançamento, né? De uma maneira ainda rápida durante o bull market, né, cara? Dá tempo também para a empresa se descentralizar, né? Então acho que até requer um pouco de paciência da nossa parte, né? E até entendimento, né, dessa galera que está entrando e que vai levar tempo, né? E a gente da nossa parte, né? Mais uma vez que estamos construindo, falando sobre, vamos também dando o caminho das pedras, que para mim é isso, né? Da descentralização gradual, passo a passo, né? Justamente por tokens, por outros NFTs, um passo por vez. Perfeito. Pedrão, Poxa, eu acho que o Luke falou tudo. Eu acho que o caminho é literalmente esse. Fazendo o gancho da Adidas, a gente está vendo aí a Nike tirar de letra as ativações. Aí a gente pode entrar no mérito da adoção da Artifact, que já era uma empresa nativa da Web3, mas para mim o ponto principal é que você comentou, Ribe, também, que o Caio trouxe aqui no chat, o quanto que as empresas estão dispostas a fazer algo genuíno e não só uma ativação para PR, né, para relações públicas. E cada vez isso fica mais nítido, especialmente para quem é do meio, né? E então eu espero que no ano que vem as empresas estejam um pouquinho mais maduras e comecem a pensar mais no longo prazo, a pensar nos termos de descentralização mesmo, da Web3 genuína mesmo. E aí, até fazendo uma remissão, nosso grande amigo Natan Valadares fez um post hoje no LinkedIn que para mim fez total sentido, que é, puxa, em 2023 a gente vai ver um mercado mais maduro e as empresas cada vez mais precisam pensar em profissionais ou áreas de inovação que tenham pessoas para adotar essas ativações de Web3. Eu acho que vai muito por aí também. Então, fica aí esse insight. Acho que tem muita coisa bacana para acontecer. E algo que eu tenho pensado muito ultimamente, acho que vocês compartilham da mesma coisa, puxa, que momento, que bom momento que a gente está vivendo, né? De tanta inovação, de tanta disrupção, tantas possibilidades. O momento é literalmente agora, né? Poxa, esse ano já foi milhares de coisas acontecendo, milhares de, puxa, novas iniciativas. O ano que vem vai ser ainda melhor. E, poxa, a gente está muito no começo, acho que esse que é o mais legal. Então, pô, a gente está em 21 pessoas aqui, a gente vai olhar para trás daqui uns anos e falar, puxa, a gente estava lá construindo, aprendendo todo mundo junto. Então, esse sentimento para mim é demais. Com certeza, com certeza. é muito foda, né, cara? Porque por mais que a gente esteja vivendo aí um momento péssimo do mercado cripto, né, com FTX quebrando, BlockFi quebrando, enfim, um dominó aí, né? Cada hora você não sabe quem que vai ser o próximo e tudo mais. Ao mesmo tempo, você vê uma porrada de marca gigantesca não nativa anunciando projetos, né? Isso para mim é um grande sinal de que, cara, tem ouro aqui, né? Vamos continuar cavando, vamos continuar fazendo.
E é difícil, né, cara, nesse momento, porque a gente sabe, principalmente como a grande imprensa mas até a imprensa especializada de cripto. Outro dia eu estava lendo uma crítica sobre isso no Twitter, que um cara estava criticando as grandes publicações especializadas em cripto, que elas estavam num movimento de criar pânico total, assim, sabe? E os caras falam, pô, que isso, cara? Você tá agindo igual a grande mídia para gerar clique em cima de coisas que não ao invés de você estar falando de fato o que está Uhum. acontecendo e compartilhando bons cases que estão acontecendo, mesmo no mercado merda como a gente está agora, né? Então eu acho que está muito assim, olhar o copo meio cheio, né? Tem muita coisa foda rolando. A própria Lumix é um grande exemplo disso, né? Vocês, Uhum. porra, contratando no bear market. Isso é muito do caralho, né, cara? Não, muito pica, estamos super felizes com isso. E há, inclusive, pessoal, interessados, né, no nosso LinkedIn, temos algumas vagas aí, tá abertas, se precisarem dar uma olhada, cara, vai de marketing, comercial, né, até muitas vagas de dev. E isso que você falou é muito interessante, né, tipo assim, e por isso que eu falo que a Web3, né, é esse Big Bang, e às vezes eu tenho dificuldade em pensar na Web3, e o que é Web3, qual vai ser o caminho, porque assim, vocês não concordam comigo que a quebra da FTX não deveria impactar num projeto entrando no Web3? Porque assim, a infra, né, é a mesma, né? É tudo blockchain, mas criptomoeda é completamente diferente de, Exato. né, uma ação de loyalty NFT, né? E ao mesmo tempo está tudo na mesma panela e não deveria estar, e a marca considera que está. E assim, dado que a gente também vive nesse mundo de uma maneira muito imersa, a gente correlaciona às vezes Bitcoin com o preço do Bored Ape, sendo que também não deveria estar correlacionado. Cara, assim, a infraestrutura é a mesma, são aplicações completamente diferentes, cara. Se o Bitcoin parar de minerar, né, os blocos da maneira que ele tem, isso não deveria impactar, por exemplo, o mercado de Web3 ou bancos de dados em blockchain. Com certeza vai dar uma balada, pode ter uma dúvida aí sobre a infra blockchain, mas ainda eu acho que é isso, são muitas coisas separadas, né? É um boom muito grande que às vezes a gente tem até dificuldade de entender o quão, né, separado é hoje em dia tudo isso, né? A gente ainda bota na mesma tigelinha, onde mais uma vez, né, a FTX impacta às vezes o mercado de NFTs e não deveria, mas vai impactar por um tempo ainda porque está tudo coladinho, né? A própria Lidinha, ela fez um post semana passada, até compartilhei, falando sobre isso, né? Que existe uma diferença grande entre cripto, né? Que ela chama da galera criptomoeda e tudo mais, né? E, enfim, muito, muito especulativo. E o Web3, que, cara, continua rolando independentemente do que tá rolando com FTX, com Uhum. BlockFi, com... Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Opa, deu uma travada aqui. Independentemente do que está acontecendo no mercado, e até compartilhar isso em cima do que o Lug falou, né? Do fato das pessoas ainda colocarem tudo dentro do mesmo saco. Eu acho que a maioria das pessoas aqui sabe que eu sou co-founder de uma empresa de ticketing, né? De venda de ingressos em blockchain. E a gente está no momento de trocar ideia com VCs e tudo mais para conseguir investimento para a empresa. E, cara, a gente trocou uma ideia com um VC lá do Canadá, né? Ou seja, pô, tá lá no Canadá, né? Teoricamente, num país mais evoluído em relação a esse entendimento sobre o Web3 e tudo mais. E, cara, ele fez uma pergunta que eu achei muito bizarra, que ele falou assim, tá, mas o OpenSea tá com 99% a menos de volume transacional em relação ao seu all-time high. Como que isso impacta no negócio de vocês? E eu falei, cara, não impacta em nada porque a gente não está vendendo NFT, a gente está vendendo ingresso. Uhum. Então, Uhum. independentemente do mercado de NFT tá em baixa e tudo mais, o mercado de eventos continua acontecendo. A única diferença é que eu vendo ingressos que são NFTs. Eu não vendo NFTs que são ingressos, né? Mas isso entra muito na questão educacional que o Lug estava falando agora, das pessoas ainda colocarem tudo dentro da mesma caixinha, quando na verdade a gente tem diversas caixinhas que estão acontecendo, umas estão mais em baixa, outras estão mais em alta, mas são coisas bastante, bastante diferentes, mas que eu também julgo, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, julgo como natural, né, galera? Eu acho que por estarmos ainda muito em early days, acredito que é natural a gente ainda confundir conceitos,
a gente ainda ter pessoas que ainda não entenderam muito bem, ainda ter muita gente entrando nessa para ter uma matéria ali no meio mensagem, né, e sem conseguir enxergar como que esse tipo de tecnologia impacta o business dela no médio e longo prazo. Né? Vocês concordam comigo que é um movimento natural que a gente está vivendo agora? Pô, na minha visão, eu acho que é um momento extremamente natural. E aí, compartilhando uma experiência pessoal que eu tive. E não foi uma vez, não, foram algumas vezes. De pessoas próximas a mim, amigos e conhecidos, que entram em contato e, puxa, às vezes começa a perguntar: pô, mas esse negócio que você tá mexendo aí, cripto, NFT, blockchain, metaverso, você acredita em tudo isso? Ou, puxa, esses dias eu fui numa festa e alguns amigos viraram para mim: que você tá achando aí do crash da FTX? Como que você vê cripto no longo prazo? Eu falei, gente, mas calma, espera, vamos separar as coisas. E para mim, acho que, voltando no que você estava falando, Ribe, agora, mais do que nunca, é o momento de focar nos fundamentos da tecnologia. E por que que eu falo isso? O que a gente está passando com FTX, a BlockFi agora, enfim, outros cases assim de empresas que quebram, mas vamos focar especialmente no FTX, não é um problema da tecnologia das criptomoedas ou da blockchain, é um problema de bad actor issue, é um problema de pessoas, e se você olhar a fundo, não era descentralizado mesmo, então não estava indo de antemão com os fundamentos. Então acho que vem alguns problemas. O primeiro deles para mim é essa questão de as pessoas estarem alérgicas a esses termos, seja metaverso, NFT, especialmente cripto. Né? E por que disso, na minha visão? Porque o que ganha mídia hoje são essas notícias sensacionalistas, que não mostram real utilidade e benefício da tecnologia em si. Ele vai focar só no preço, na especulação. E a mudança de paradigma, a utilidade da tecnologia e o que a gente está passando não é enfatizado. Né? Então, para mim, a gente tem que passar primeiro por essa mudança de mentalidade. Né? Seja ela, puxa, não vamos focar só em retorno financeiro, ou vamos querer ir mais a fundo daquilo. O que significa determinada notícia? Qual que é o impacto daquilo para o ecossistema como um todo? Mas aí depende muito mais das pessoas e não da tecnologia em si. Por isso que, na minha opinião, a educação ela tem que vir em primeiro lugar e maneiras legais de consumir esse conteúdo. Porque, pô, a gente está aqui em 21 pessoas hoje, numa terça-feira, às 9h21 da noite. Pô, todo mundo que está aqui tem gosto pelo que a gente está falando, ou tem um mínimo interesse. Mas 99% do resto não tem. Então, como falar de tecnologia para essas pessoas de uma maneira que entretenhas e não, puxa, seja algo chato? Acho que esse é um dos grandes desafios também. O que vocês acham? Pensando nessa linha, cara, eu acho que é muito daquela questão, né, da palavrinha que eu sempre trago, né, do esquemorfismo, né, então assim, pô, se pegar, inclusive no texto da Lindinho, acho que é um dos melhores textos que eu já li, né, como que tokens, eles drivam, né, mudanças aí de comportamento, né, então acho que é muito e nesse passo a passo, gradual, de contexto a contexto, né, tava até olhando pro meu Discord aqui, que loucura, né, pô, a gente tá aqui no grupo do Decentro Educa, e na barra lateral aqui eu tenho o grupo da Adidas, que eu tô, da Pixel Vault e da Ledger, né, quando que esses três players, né, estariam juntos numa mesma tela e assim, todos meio que atuando com as mesmas tecnologias, infraestrutura e no mesmo ecossistema, né? Então assim, claramente isso ainda não é assim apto, né, para a gente receber o usuário, então assim, ainda toda uma questão muito embrionária, ruim, confuso, tudo na mesma tigela. Então acho que vai ser muito nessa mudança que você falou, né? Cada empresa fazendo o seu próprio negócio, justamente, né, numa infraestrutura descentralizada global. Talvez a gente tenha, né, justamente alguns casos que nem a Reddit, onde justamente, né, o usuário ele foi onboardado via Reddit e não via NFT. 2021 inteiro a gente teve usuário sendo onboardado via NFT e não via marcas. Quando você tinha uma marca com NFT, era um combo, né, efetivamente, vezes 2. Né? Eu acho que assim, a suma de tudo isso, né, que a gente vem falando e voltando no que você falou sobre educação, né, mais do que o consumidor se educar, né, é a marca, né, e quem está construindo se educar para, mais uma vez, né, conseguir construir no grau
correto, né, para a própria base. Quando você conquista a sua própria base, ela tem uma chance maior, né, de migrar para outras bases, outras comunidades, outros projetos, né? E aí assim a gente tem um crescimento orgânico na Web3 via comunidades. Perfeito, cara, perfeito. Galera, vamos se aproximando aí de 1h30 de papo. O papo tá muito bom. Facilmente é um papo que daria para ficar aqui 3, 4, 5 horas que seja trocando ideia, né? Pô, com duas pessoas que entendem pra caramba, que tem uma ótima conversa, tem didática e tudo mais. Eu queria abrir aí o Lug, o Pedrão. Se vocês têm algum assunto a mais aí que vocês queiram colocar em pauta, senão a gente faz as considerações finais e encerramos aqui. Alguma coisa específica que vocês queiram comentar? Algum assunto que tá bombando? Enfim, o que vocês acham? Manda bala, Lug. Vamos ver, eu puxo a carreata aí, caso tenha algo Manda bacana. aí. Não, eu aqui tô, não tenho nada em mente aqui, sinceramente. Eu acho que minha única ponderação é quando que a gente vai ter a callzinha de desenho com o Ribe. Tem que contar a história do NS aí pra galera. Conta aí, conta Conta aí. aí. Boa. Muito Não, bom. cara, o NS, né? Então é o Ethereum Name Service, né? Tem aqui o pedroweber.th, lug.th, né? E é por isso que eu falo, nunca respondo uma mensagem minha, né, depois aí das 11 da noite, né? Tava voltando para casa e eu lembro que há muito tempo atrás eu tentei comprar, né, o NS Girassóis com assento, não consegui. E aí um dia que eu tava aqui na Lumix, né, entre reuniões, e aí por volta aí, né, umas 8, 9, e eu falei, pô, deixa eu comprar um NS, né, como quem não quer nada, deixa eu ver o que tem disponível aí no mercado, né. E aí eu botei girassóis com assento, né, comprei. E aí na volta do caminho da casa eu falei assim, caraca, eu comprei com assento, dava para comprar com assento antes, né? Estranho, né? Deixa eu ver chegando em casa. Aí eu comecei a jogar várias coisinhas, né? Descentralização, né, com Cedilha e Tio. Ninguém tinha comprado, eu falei, opa, aí eu comprei, né? Ceará, né? Tem ainda, né? Céu, né? E aí, na verdade céu não, né? Mas tipo água, né? Aí água também não tinha. Eu falei, caraca, né? O NS acabou de liberar compra e venda, né, com assento, cedilha e caracteres especiais. Liguei pro Caio, liguei pro Pedro, urgente, galera, urgente, galera. Acho que a gente ficou, Pedro, umas 3, 4 horas comprando NS ali. Compramos Homem-Aranha, Capitão América. Cara, foi muita coisa. Foi muito tempo assim. Aí chegou no momento em que, puxa, as palavras foram perdendo, a gente foi perdendo a criatividade, mas cada um comprou facilmente ali uns 20 domínios na rede Ethereum. Fácil. Uma hora a gente estava no dicionário francês, vendo as palavras em francês com acento, tentando comprar ali. O Caio comprou homenagem. Esse aí dele vai valer milhões no futuro. Porra, vai mesmo. Curiosidade, o Lug e Pedrão, quantos NS cada um de vocês tem hoje, cara? Cara, acho que eu tô com uns 40. Caralho, e você, Pedrão? Eu abri minha MetaMask agora. Em uma delas, tá? Em uma delas eu tenho uns 23. Não, Eu e o tenho. pior é que eu falei, jurava que no dia seguinte eu ia acordar milionário, vendeu o Homem-Aranha ali, 10 Ether. Nunca vendeu nenhum. Eu nunca vendi nenhum também. Eu tô rodando pra caramba. Puxa, comprei nome de pessoa famosa. Comprei, puxa, gênio, nômade, capitão, irmão, campeão. Puta, tem vários, tem vários. Se vocês jogarem aí no Etherscan, vocês vão achar. Ai, cara, é bom demais, bom demais. É assim mesmo, galera. É longo prazo, né? O que eu sempre falo, é maratona, não é 100 metros rasos. Quem sabe daqui aí a alguns anos, algum desses famosos vai querer comprar esse domínio de vocês, ou vai chegar uma grande marca e vai simplesmente processá-los e tomar a força de vocês também, né? A gente nunca sabe. É, que a gente viu, que a gente vê, né? Teve aquele case da Hotmart, esses dias, semanas atrás, eu descobri que era do Felipe, que estava lá no grupo com a gente, que a Hotmart processou ele para pegar o NS dele. Cara, tem o case da IBM também. A IBM literalmente processou o holder do NS deles e, tipo, tomou o NS sem nenhum tipo de, puxa,
acordo. Eu acho que só um negócio que é importante falar aqui, né, Lug? Não é recomendação de É mais compra ou de NFT de investimento. hora. É, E isso, assim, até trazendo no âmbito do papo, né, que eu acho que é muito interessante, que é a colisão de dois mundos, né? Assim, a Web3 é, assim, uma continuação, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma colisão que a gente está vivendo, né? Então, assim, tudo isso que faz sentido para a gente de descentralização, tudo mais, chega uma empresa tradicional e fala assim, que isso, cara? Tu comprou meu NS, né? Tá maluco? Né? Deixa eu te processar aqui, né? Então, e por isso que eu falo que, às vezes, é muito difícil você pensar sobre o Web3, porque cada pessoa ainda tem uma concepção, um grau de Web3 na cabeça, né? E acho que esse exemplo do NS, não só da Hotmart, como também, né, da IBM, né, eu acho que exemplifica muito tudo isso, né, e a Web3 a gente ainda vive, né, muito essa questão, né, foi engraçado essa questão do royalty, né, todo mundo tratava o royalty como algo verdadeiro na Web3, né, que você sempre ia ganhar, e aí do dia para a noite chegou alguém e falou assim, opa, eu tirei o royalty do marketplace que estava no contrato, né, e aí foi uma grande movimentação, né, e um grande barulho, assim, um estrondo para a Web3, né, e isso é muito interessante, né? A quantidade de Web3 que existem, a quantidade de projetos com graus diferentes sendo construídos e percepções, e o que vai ser eu não tenho ideia, né? Mas aquela questão, né, do Steve Jobs, quando a gente olhar para trás, a gente vai conectar todos os pontos, tudo que aconteceu, e falar, faz sentido, viu? E isso que você falou dos royalties, Lug, para mim é um exemplo muito foda do quão importante a gente falar de algo open source, né, cara? Uhum. Porque, como você falou, né, do dia para a noite, o que era uma grande verdade passou a ser uma mentira, né? Que todo mundo achava, não, royalties está garantido e tal, e aí descobriu-se que não é bem assim, ele não consegue ser forçado via smart contract, tem que ser através do próprio marketplace, aí começam a surgir vários marketplaces permitindo que os usuários simplesmente não repassem royalties para os criadores. Aí você tem um movimento de alguns marketplaces garantindo que não, eles vão deixar, e aí ao mesmo tempo um monte de dev começa a correr para criar maneiras de se conseguir forçar isso, ou de pelo menos fazer uma blacklist e proibir que determinados NFTs sejam comercializados nesses marketplaces que não recolhem royalties. Isso eu acho muito foda, né, cara? Porque basicamente o que a gente está vendo aqui é a história sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Hoje nós, né, não só nós três, mas todo mundo que está aqui hoje, como você bem falou lá no início, numa terça-feira bandida, né, 9h30 Uhum. da noite, ouvindo sobre Web3, ouvindo três malucos falando sobre Web3, se interessando sobre isso. A gente tem um monte de builder aqui ouvindo a gente também. Cara, todos nós estamos vendo a história sendo escrita. Isso é muito do caralho, se a gente for parar para pensar. Essas mudanças diárias, né, de você acordar e aquilo que era verdade até ontem já não é mais. Muita gente enxerga isso como insegurança e tudo mais. Eu enxergo isso como uma puta de uma oportunidade de poder estar vivendo algo que está em constante evolução e não algo que já parou de evoluir, que já virou história, digamos assim, né? Então isso eu acho muito do cacete, a gente poder acompanhar isso no nosso dia a dia. Para fechar aqui, galera, é só uma pergunta que chegou aqui do BRGS, novo aqui na comunidade. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela pergunta. O Pedrão até já vi aqui que ele já publicou a edição da Block Point de hoje, mas o BRGS ele pergunta sobre cases da Copa. Tem algum case da Copa aí que vocês gostariam de compartilhar? Alguma coisa bacana que vocês viram? Enfim, compartilhem aí, galera. Pô, de antemão eu diria dos NFTs criados pela Polygon, né? A Red Blockchain Layer 2 Polygon, que eu achei super bacana e até fui questionado nas redes sociais. Puxa, mas qual é a utilidade disso? O que traz ou não? Mas foi alguns NFTs simbólicos ali que a Polygon criou, de 32 seleções da Copa do Mundo, que é basicamente, puxa, você ter ali um colecionável da sua própria seleção. Então, puxa, eu consegui mintar o do Brasil, acho que vocês devem ter mintado também. Esse foi o que eu vi, e essa ativação também que eu compartilhei agora no chat,
que foi uma parceria da Crypto.com com um influenciador de futebol do YouTube, que ela patrocinou a ida e está apoiando ele lá no Catar, para que ele vá em todos os jogos da Copa do Mundo. E, puxa, se vocês lerem a edição, ele está fazendo todo um onboarding da base dele no mundo cripto, está sendo bem legal. Então, de minha parte, eu diria que esses dois cases. Tem alguns outros que vale compartilhar, né? A gente tem a Sorare, que talvez sejam os mais óbvios, né? Assim, entrando nessa Esse questão pra da mim é o mais Copa, né? Então a foda. Sorare é um fantasy game, né? E justamente agora você tem o fantasy game voltado para a Copa, né? Para quem joga FIFA Ultimate Team ou o Rei do Pitaco, um Cartola FC, né? Muito similar, assim, né? O business da Sorare. E é bizarro, tal, que esses caras estão crescendo, assim, é surreal mesmo. A gente teve a Reddit com avatares de novo, né? Então eles experimentaram aí, né, avatares de todas as seleções da Copa do Mundo. Se entrar hoje na Reddit, acho que você consegue pegar até um avatar gratuito, né, do time que você quiser. Cada time tem um supply, acho que de 200 mil, mais ou menos, né? Eles fizeram para todo mundo conseguir pegar mesmo. Então, algo bem celebrativo. A gente teve o BTG, né? O BTG está fazendo um bolão da Copa, né? Em blockchain, né? Interno aí no banco, né? Só para os funcionários. Então a gente tem, e isso que é interessante mais uma vez, né? A gente tem mais uma vez a mesma infraestrutura, a gente tem, né, um mesmo ponto de comunicação que é a Copa do Mundo, só que a gente começa a ter cada empresa trabalhando, né, da maneira que mais conversa com o seu usuário. Então a Reddit mais uma vez, né, fazendo o avatar, né, a Sorare fazendo o game e o BTG fazendo um bolão interno, né, que é muito comum aqui no Brasil. E aí, só para fechar nessa questão, né, naquela pergunta do RIB, dificilmente o cara que mintou Reddit vai comprar o do BTG, dificilmente o cara que comprou o BTG vai comprar Sorare, e dificilmente o cara que comprou o Sorare vai, né, comprar o do Reddit, né, aumentar o do Reddit. E isso está muito atrelado, acho que esse movimento que a gente está vendo, né, falar-se muito menos sobre NFT, falar-se muito mais sobre projetos, né, e produtos, né, de cada empresa. Isso sim fecha um pouco, né, a abertura para o usuário, a conexão do usuário com o ecossistema como um todo, mas ao mesmo tempo, né, enriquece, né, efetivamente a interação dele, né, com o que está sendo construído. Né, e é talvez assim um grauzinho ali a mais de descentralização, a menos, que vai ditar a velocidade como esse mercado, né, ele vai se descentralizar e esse usuário ele vai se expor a tudo isso. Mas acho que são ótimos 3 exemplos muito bons, né, e que são mais fechados, entre aspas, né. Tem, para finalizar aqui também, tem a própria plataforma de colecionáveis da FIFA, né? O FIFA, Pô, pior que essa eu não vi, tá legal? cara, é uma plataforma, lembra muito o Top Shot, Uhum. enfim, eles fazem colecionáveis de vídeos, né? Vídeos Sim. históricos, não necessariamente dessa Copa, né? Tem vídeos de todas as Copas, basicamente. E aí você compra é a mesma coisa, você compra o packzinho, você tem diversos tipos de pack. E aí, na hora que você faz a revelação ali do seu pack, que você sabe qual que você tirou, se é o mais raro, se é o menos raro e tudo mais. É O Cool bem. Cats está fazendo coisa também, né? Não entendi o quê? O Cool Cats está fazendo um projeto com a OneFootball da Copa. Você abria um pacotinho Ah, e aí você tinha legal. um Não gatinho, sabia né, desse. com a roupinha de uma seleção, e se eu não me engano era um bolão também o deles. Então, esse da FIFA cara, é super fácil. A UX é muito simples, assim, você não precisa ter carteira, não precisa ter porra nenhuma. Você entra ali, cria sua conta, cria conta na própria FIFA, né? Eles têm o FIFA ID, que é uma conta única que dá acesso a tudo da FIFA, né? Inclusive ao player de streaming deles, né? O FIFA Plus e tudo mais. Com essa mesma Uhum. conta, você entra, compra o seu pacote, né? O seu packzinho ali de NFTs, usando moeda fiduciária mesmo, cartão de crédito e tudo mais. E basicamente isso, né? Ele é powered by da Algorand, e até algo que aconteceu essa semana, né? Durante a Copa, a própria Algorand, que era patrocinador oficial da FIFA, provavelmente por conta dessa crise que a gente está vivendo, né? Muitas empresas gastaram mais com patrocínio do que deveriam, né? E agora estão tendo que cortar isso na pele. E aí teve um downgrade aí desse patrocínio da Algorand. Eles deixaram de ser um patrocinador da FIFA e passaram a ser um parceiro tecnológico. Eu acho o marketplace muito bacana, mas assim, aí a gente entra no que a gente falou
anteriormente, que você não tem interoperabilidade nenhuma, né? Ou você usa É essa isso. porra dentro do FIFA Collect, ou você não consegue levar para lugar basicamente nenhum, até pelo fato da Algorand não ser uma blockchain que tem muitos devs, que tem muitas aplicações, né? Então fica até uma E dica aí para Ribe, galera quando vocês forem entrar em algum projeto ou quando vocês estiverem desenvolvendo projetos aí para empresas de vocês ou como consultoria, quem quer que seja, também sem prestar atenção na blockchain que vocês estão construindo sobre para que vocês construam uma que tenha um ecossistema vívido, né? Que tenha um ecossistema onde as pessoas que vão entrar no seu projeto depois vão poder levar aquele token para outros ambientes, caso elas queiram, para não ficar algo 100% fechado. Porque se for 100% fechado, sendo bem sincero aqui, a blockchain tem pouquíssima utilidade, a não ser a verificação de que aquilo é autêntico ou não. Mas se está dentro também de um ambiente fechado, dificilmente você vai ter alguma coisa que não é autêntica, já que somente a FIFA consegue desenvolver em cima daquilo. Então, fala, Lu, que eu acabei te interrompendo, eu acho que você ia falar alguma coisa aí. não, ia trazer só um complemento, né? Eu acho que assim, isso vai servir para muitos dos questionamentos, né? Perguntas que a gente teve aqui, né? Até isso que você falou, cara, a Web3 ela não existe, ela está sendo reconstruída a cada dia, né? É muito engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem realmente a Algorand não tendo interoperabilidade com outras redes, né? Mas assim, nesse bear market, um dos movimentos que mais vem crescendo é o movimento de bridge, né? Então, Arbitrum, ZK Rollups, entrando numa questão mais técnica, né? Optimism, e aí que é justamente onde você consegue, por exemplo, pegar um ativo de uma blockchain e mandar para outra no que a gente chama de rapid, né? Então, assim, você meio que envelopa isso e manda, né, para uma outra blockchain. Inclusive, para efeitos de curiosidade, até ano passado, 1,5% dos bitcoins do mundo estavam rapid na rede da Ethereum, né? E às vezes a gente está quebrando tanta cabeça hoje, né? Pô, mas não tem interoperabilidade. E amanhã surge um sistema de bridge, né, onde efetivamente a gente já consegue ter interoperabilidade. Então, assim, meio que não importa tanta blockchain que você tá. Ou a gente também pode caminhar para um futuro, né, que seja o one blockchain to rule them all, né? Então, assim, só vai existir Ethereum vai matar Polygon, vai matar todo mundo, e tudo vai ser em Ethereum. Ou pode ser, né, então, assim, esse multi-chain, são várias blockchains não conectadas, se eu não me engano, Omnichain, né? Esqueci a palavra agora, mas aí tem todas as conectadas via bridge, e você tem uma tese também que só uma blockchain vai dominar tudo, né? Então, assim, cara, é bizarro que ao mesmo tempo que as aplicações são muito embrionárias, a infraestrutura é muito embrionária, e a infraestrutura tem o poder de mudar simplesmente tudo, né? Sim. Justamente também as aplicações. Então, é muito louco, né? Assim, é difícil você ter uma resposta concreta, né, para o que está acontecendo hoje, justamente por essa construção, né? A gente está literalmente enchendo um pneu, trocando um pneu, enquanto o carro está correndo na corrida. Só uma consideração em relação a isso, né? O que eu tenho visto muito é um movimento dentro de blockchains compatíveis com EVM, né? Ethereum Virtual Machine, Uhum. que acaba facilitando demais essa interoperabilidade entre elas. E que a questão das bridges também, geralmente, quando você tem hacking em blockchains, é através das bridges. Então Vai também dar BO. ficar de olho nisso daí também para evitar que os nossos queridos hackers que estão sempre habitando o espaço se aproveitem de bridges mal feitas para poder roubar o seu suado dinheirinho ou suado dinheirinho do seu protocolo. Mas eu concordo 100% contigo, Lu. Tem muitas teses, né, muitas teorias. Eu costumo falar que uma das grandes belezas do que a gente está vivendo é o fato de que estamos em época de muitas opiniões e pouquíssimas certezas. As certezas estão sendo construídas agora e é por isso que eu me despeço Exato. aqui falando que todos nós que estamos aqui hoje, novamente, numa quarta-feira, numa terça-feira bandida, quase 10 horas da noite, falando sobre o Web3, estamos muitos passos à frente da grande maioria das pessoas. Temos uma vantagem competitiva. Então, keep building, não se deixem levar por todo esse negativismo que temos visto, que temos visto aí na imprensa e tudo mais. Continuem acreditando. Se vocês acreditam de fato, continuem construindo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Luguizeira,
muito obrigado, meu irmão. Eu sabia que seria um papo incrível. Como eu falei, pô, eu poderia ficar trocando ideia contigo, com o Pedrão, por 5, 6 horas. Eu ainda tenho o objetivo de um dia, quem sabe no início do ano que vem, fazer 24 horas de live só Ah, falando eu gostei, hein? sobre o Web3 e aí trazer uma porrada de convidados, sai um, entra o outro e tudo mais. A gente faz um negócio nessa linha bem maluca aí. Mas eu queria te Muito foda. agradecer porque você é um cara que não só é uma pessoa que eu admiro pra caramba o conhecimento, o fato de que tá muito, de fato, como você falou, né? Você mergulhou de cabeça no universo, mas você principalmente é um cara muito maneiro, gente boa pra caramba, sempre deixando o ambiente leve e tudo mais. Então, queria te agradecer aí pela sua presença aqui no nosso Decentra Talks 29, meu irmão. Não, cara, que isso, super agradeço tá, o convite, não só da sua parte, né, como do Pedro, também super agradeço, né, todo mundo que ficou na plateia, né, plateia não, né, aqui no servidor, até esse momento, né, tempo é nosso único e mais valioso ativo, né, então muito obrigado por terem dedicado aí o tempo de vocês, né, para nos ouvirem aqui, né, e compartilharem com a gente também aqui no Decentra Educa. Valeu demais, galera. Super bate-papo. Valeu, Ribe, por dar essa oportunidade de estar aqui. Valeu, Luguizeira, pra gente bater esse papo. E ó, se hoje a terça-feira foi bandida e quem tá aqui tem que querer mesmo, imagina essa de 24 horas. Vamos com tudo. E valeu, pessoal. Contem conosco. Estamos construindo aí, aprendendo na terça-feira bandida aqui. Essa vai ficar gravada. É isso, galera, prazerzão. Galera, antes de me despedir, só lembrar que toda terça-feira a gente tem o Decentra Talks aqui. Na semana que vem temos o Decentra Talks especial. Toda primeira terça-feira de cada mês o Decentra Talks é powered by Cora, nossas parceiras, nossas amigas da Cora, comunidade que busca trazer mais diversidade para a Web3, fazendo um onboarding de mulheres, apoiando mulheres em projetos. A Amandinha, que está até aqui hoje com a gente, e a Bianca Brito, elas que apresentam o Tox. E na semana que vem teremos um Tox muito especial, mais um com a Giovana Simão, né? A Giovana Simão, que é a CEO da Cobogo, que é influencer pelo Beat das Minas, vai estar aqui trocando uma ideia sobre mercado cripto, né? Ela já está há mais de 5 anos nesse mercado cripto, tem um canal voltado para educar, para trazer mais mulheres, enfim, vai ser muito bacana esse papo, então fica o convite. Terça-feira que vem, que é dia, calma aí rapidamente, já falo para vocês, para não falar besteira, que é dia 6 de dezembro, às 20 horas, temos Decentra Talks 30, Powered by Cora, com Amanda Marques e a Bianca Brito recebendo a Giovana Simão. Deixar também um outro convite, apesar do Talk ser semanal, a nossa comunidade é 24/7, então estamos sempre compartilhando artigos, notícias, trocando ideias, sem ter objetivo algum, apenas estamos aqui entre pessoas que compartilham do mesmo interesse, da mesma paixão, a paixão e o interesse pela Web3. Então, sintam-se à vontade para estar contribuindo com a nossa comunidade, divulgando, trazendo mais pessoas, compartilhando projetos, enfim, coisas interessantes que vocês estão consumindo. E também lembrando que temos o canal Garanta Seu NFT, com um formulário onde você preenche com o seu ID do Discord, com a chave pública da sua carteira cripto. Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, que a gente faz o drop do NFT de participação em cada um dos toques. Eu sempre faço esse drop no sábado subsequente. Beleza, galera? Muito obrigado. Ribi, Falar. queria só aproveitar aqui, tá? Acabei de ver que o Yuki tá aqui, né? O Yuki trabalhava comigo lá no Isaac, né? Era jovem aprendiz na época que eu tava lá. Yuki, mandar um abração, saudades aí. Tamo junto, pô. Obrigado pela presença também. Garoto super especial. Tio Yuki aí, ó, no chat. Porra, animal. Seja bem-vindo, meu camarada. Espero que você volte outras vezes aqui. Seja bem-vindo aqui na nossa comunidade. E o Lug me mandou aqui um privado e falou que vai mandar para você um ENS dele
de graça só pela sua presença aqui. Então você foi sorteado. Pode cobrar o Lug que eu tenho print. Vou mandar, vou mandar. O Gil que é muito fera, vou mandar. Valeu, galera. Um abração, uma ótima noite para vocês, uma excelente semana. Um abração. Tchau, tchau. É isso, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço.